Muito bem, muito bem. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, é o podcast da Igreja do Casle, e esse é o Pé na Porta. Uma agradável tarde de sábado para você que se encontra aí conosco, nos acompanhando pós-almoço, a não ser que você é membro aqui de nossa igreja e saia um pouco mais tarde aí da Igreja Jovem. Mas que bom que você está aí, nos ouvindo, nos assistindo. E para mais um tema, né? A gente quer agradecer o carinho de todos vocês nas nossas 3 edições anteriores, inclusive a última ainda está rendendo, né? Sobre a igreja tradicional e igreja missional. Você conheceu um pouco do termo, né? Missional. E a gente quer agradecer de coração aí a você que, né, esteve conosco, participou conosco e tem orado também, né? Por nós. E hoje nós queremos trazer um outro tema aí bastante atual, um tema aí que teve gente, inclusive, no nosso primeiro episódio, nosso primeiro podcast, alguém, olha, vocês poderiam falar sobre música. Eu falo, opa, então vamos lá, estamos aqui para falar de música, né? É um tema aí bastante atual e vem gerando assim, aliás, sempre teve alguma discussão em torno da música cantada em nossa instituição, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aqui eu estou com 4 convidados especiais, escolhidos aqui a dedo, tá? À minha direita, pastor Moreira. Pastor Moreira, se apresente aí para o pessoal, Pastor Moreira. Oi, saudações aí para vocês, para os amigos aqui que estão com a gente. Eu sou o cara. Rapaz. O ditado não é assim, não. Esse cara sou eu. Eu sou um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, falando de música, né? Sim, vai lá. Sem parentes importantes e vindo do interior da Bahia. Pronto, sou baiano e hoje estou tendo o privilégio de ser pastor da Igreja Central aqui de São Luís. Não esqueça dos direitos autorais, pastor. Isso aí é o quê? Aí é Belchior. Belchior, olha aí. Pelo menos a música ele cantava. Interpretada por ele, mas parece. Ele era compositor também. Inclusive, pode o pastor ouvir música secular? Sim, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre isso. Vamos lá. Vamos falar. Calma aí. Não queima largada. Não queima largada. Eita. Ao lado do pastor Moreira, temos o nosso amigo Paulo de Társio. Vamos lá, Paulo de Társio. Tudo bem, meu amigo? Tudo ótimo. Meu nome é Paulo. Eu sou membro do distrito do Casle, mas da Igreja do Parque Atenas. Lá eu atuo como conselheiro, como ancião da igreja. Já fui diretor jovem, já fui diretor de música. Já foi muita coisa na igreja, eu continuo trabalhando para a honra e glória de Deus. Lá tu pega esse ministério também, Paulo? Não. Atualmente eu não trabalho diretamente com o departamento de música da igreja, né? Mas continuo como músico, eu continuo cantando por aí. Então a gente já continua atuando nesse ministério. Muito bem. Vocês tinham até um vocal? Tinha um quarteto, né? Mas acabou que um dos integrantes, que era uma voz bem versátil, acabou tendo que ir para outro estado e a gente ficou órfão de uma voz, né? E aí a gente acabou, cada um seguindo ali sua vida de forma, alguns para o solo, outros foram para grupos, e aí a gente seguiu a vida cantando. Show de bola. Muito bem. Obrigado, Paulo. Paulo já foi membro aqui da igreja mesmo do Casle, hoje está no Parque Atenas, mais membro do distrito, né? Auxiliando. E à minha esquerda, começando aqui, pastor Daniel, não é isso, pastor Daniel? Tudo bom, meu querido? Tudo bom, boa tarde para todos, que bom estar aqui nesse podcast. Eu sou o pastor Daniel Regis, atualmente distrital, no distrito de Fumacê, ali na região do Anjo da Guarda, aqui em São Luís, e nós ficamos gratos em participar desse momento especial. Sou músico também. Você é músico por formação, músico. Isso, compositor, já estudei regência. Olha aí, rapaz. E algumas vezes aí a gente se aventura aí. Muito em louvar o Senhor.
Obrigado, meu querido. Tu não é o compositor daquela música do Sérgio? Sim, do Sérgio Saz e concorreu alguns outros. Ao Troféu amigos. Gerando Salvação também. Eu tava Sim. conversando com ele quando a gente chegou. Ah, rapaz, Isso. eu agora que deu um insight aqui. Deus seja louvado por isso, que eu nem imaginei que ia ter essa repercussão toda. Vai a gente passar, né, pastor? Faz Vai logo a passar. propaganda da música pra galera Opa, também. vai lá que no ainda não- YouTube, assista. passar. Obrigado, cara, obrigado. Sai daqui! Spotify, vai lá que eu fosse, irmão. Tô sabendo agora. Eu ouvi dizer também que você já foi tocador. Não, Esse aí Não. foi tudo, radialista e um monte de coisa aí. não, eu cantei uns forró aí. Uns mas forró. Foi. Em outra vida. Outra Aquela vida ali era outra, era Velho outra. homem, né, pastor? É velho homem. Aqui eu me atrevo a compor algumas coisas, mas espero um dia que minhas músicas cheguem na mão do Daniel para Pastor virar Daniel. música assim. Cola junto, cola junto. Obrigado. Vamos lá. E temos aqui Bruno Moreno. Moreno, é Moreno mesmo? É Moreno Ou mesmo. É nome artístico? Não É é. Moreno mesmo. Muita gente já me perguntou. Que se fique era- claro Isso. que é Bruno Moreno RG. Parente Teve gente da que já me Laura. cancelou, sabia? Que Foi, falava né? depois assim, que sem noção, nada a Nome ver. artístico. Mas é Bruno mídia. Moreno de família mesmo. Se apresente aí, meu amigo, hoje. Bom, meu nome é Bruno, eu sou aqui da Igreja do Casle, sou líder do Ministério de Louvor da Igreja Jovem, vim até caracterizado hoje Olha também. aí, ó, fazendo mecha. Rapaz, todo sábado estão aqui com... Tem alguém com a fazendo camisa, mecha né? na Igreja Jovem. Mas assim, tô muito feliz em estar aqui com esses amigos aqui, tanta gente boa, tá participando, que eu queria muito também, É, né? Eu tô vendo que o Pronto. negócio tá disputado, tem muita gente que quer vir participar também, eu também queria, né? Surgiu o convite, mas tô feliz demais por estar aqui. Pronto. Sejam todos bem-vindos. Então vamos direto ao ponto. Aí já é outra coisa. Outra coisa, né? Vamos lá, direto ao ponto aqui, para a gente já iniciar nossa discussão, dadas as apresentações. Primeira pergunta, eu vou fazer aqui, essa aqui eu vou ser bem direcional aqui. Daniel, você que é músico de diploma, a Igreja Adventista, ela tem uma identidade musical? Nós Podemos temos dizer sim. isso? Temos sim uma identidade musical, inclusive qualquer pessoa que queira descobrir essa identidade musical precisa ir nas declarações oficiais da Igreja Adventista, onde nós seguimos os princípios bíblicos, pautados na Bíblia, é óbvio. Nós temos também os manuais, o manual da Igreja, que apresenta claramente todas as nossas concepções. Temos também vários teóricos, né, da música adventista, como o pastor Daniel Plenk, temos William Costa Júnior, dentre outros, né, temos Lilian Ducain, que escrevem sobre essa identidade, né? E essa identidade adventista, nós precisamos resgatá-la, né? E nós vamos já, inclusive, conversar sobre isso, né? Já não, meu amigo. Vamos agora. Pode. Tu Pronto. falou que precisamos Então, resgatá-la? precisamos- Como assim? Tá perdida, então? Tá Será? perdida. Tá perdida. Olha, começou. Começou Agora a eu abri polêmica, a porta começou a polêmica. da polêmica, né? Abrimos a porta da Se polêmica. explique e quem quiser também. Então vamos lá. Amados, a identidade musical da Igreja Adventista do Sétimo Dia, segundo o manual, é a música sacra, né? E alguns ficam se perguntando, pastor, o que é música sacra? Qual a diferença de música secular, de música sacra? Vamos lá, eu acho que de uma forma simplista, sem Resuma ser aí. simplório, né? A música sacra é uma música destinada ao culto, uma música que é centralizada em Deus, é uma música também que possui temas bíblicos, doutrinários, e é uma música que se difere por sua temática. Não que a letra seja o mais importante, mas pelo equilíbrio entre harmonia, ritmo e melodia. Então, digamos assim que a música sacra seria isso. Cara, já disse tudo, vou falar mais o que. Resumiu, talvez já estava aqui. Aí, Olha, eu me lembrei aqui do meu tempo de rádio em Salvador. Eu me lembro que eu entrevistei certa feita um pessoal da música de uma outra comunidade evangélica, né? Uma igreja evangélica. E eu me recordo que isso em 96, quando a gente tinha aquelas marcas, né, dessa identidade, Arautos do Rei, Alessandra Samadella, aqueles grupos musicais. Prisma. Prisma. nossa, Então, eu me Orion. recordo que eu recebi no estúdio, entrevistando um pessoal lá de uma outra igreja, e eles falaram isso. Nós temos na música adventista uma referência para nós. Uhum.
Pô, eu era um menino na igreja chegando, eu tinha 20 e poucos anos e eu marquei aquilo, né? Até então, até pouco tempo, nós sim tivemos essa referência. Não aqui para gloriar a gente, né? Mas que a igreja foi muito, muito cuidadosa, os músicos foram muito cuidadosos. Mas eu entrei para a igreja, eu conheci o evangelho em 96, 95, né, sozinho. Depois consegui a igreja adventista em 96, fui batizado. E aí, no final de 96, comecei a trabalhar no rádio e eu tocava na Rádio Novo Tempo de Salvador as músicas que eram produzidas na década de 90 e eu vi essa transição. Até o ano 2000, a música adventista tinha um padrão. Aí veio o câncer do Jade Santos se afastou um pouco e entrou uma nova produção no CD Eu Não Sou Mais Eu, que, diga-se de passagem, uma das obras mais sublimes, mais nobres e excelentes em termos de riqueza musical. Bom. E foi um divisor de água, Divisor gente. de água. Mas a partir dali, a Arautos Rei virou a página e não estou dizendo que diminuiu, que perdeu. Inclusive, era necessário para se comunicar com a nova geração. Sim, sim. E, inclusive, essa música nova agora, Teu Amor é Meu, é uma pegada bem assim. Sim, mais country, Então era necessário, mas que realmente foi uma revolução, foi. E eu ia até tocar nesse ponto, dessa virada, né? Se a gente for olhar do ponto de vista da identidade musical da Igreja Adventista do Sétimo Dia, olhando para essa década de 90, ou até mesmo antes, a gente vê que as nossas referências musicais não eram nativamente adventistas. A gente Exatamente. importava música dos Estados Unidos, Sim. que, diga-se de passagem, na maior parte das vezes não era da Igreja Adventista. E hoje a gente tem muitas vezes essa polêmica, né? Mas pode tocar música que não é adventista dentro da Igreja Adventista? Era só o que tocava. Sim, Se você for olhar, né? A gente tem Beethoven, a gente tem uma música eurocêntrica. Mas aí depois, nessa década de 90, com a modernização da música gospel nos Estados Unidos, a gente começou a trazer muita coisa de lá. Compositores grandes, como Gaither, da Igreja Batista, tem hinos dentro do inário. A gente canta, vários. tocou-me, sim, Isso, porque ele tocou-me, vive. porque ele vive. Nós temos Glória também. Exatamente. Então, assim, a Gaither. gente trouxe Sunny música Patch, acho que era. de outras igrejas, não necessariamente nascida em um berço adventista. Até porque em música a gente nunca faz nada novo. Na música a gente sempre dá uma repaginada numa coisa ou outra, Se você muda um perguntar para tempo. um autor, ele vai dizer, um compositor, ele vai dizer, eu peguei a referência. Ele sempre vai... Exatamente. A Você música sempre nunca é neutra. recicla, nunca a mas música você é neutra. sempre traz da fonte que você Com certeza. ou Inclusive- considera boa, ouve, gosta. E, inclusive, também a gente não tem como tirar essa contribuição cultural, como ele disse. Porque, assim, o Brasil, ele é um país de dimensões continentais. Então, é uma nação formada com pessoas ali que vêm do mundo todo. Então, a gente vai consumir muito, sobretudo, a cultura americana. Até a sua origem, né, inicial. Exatamente. Então, assim, o que diferencia, como o pastor falou, esse tripé de letra, harmonia, ritmo, é o que muitas vezes as pessoas que são de outra denominação ou não possuem denominação alguma e vêm até uma igreja adventista, ouve um louvor, ouve uma mensagem musical, costuma fazer essa associação e diferenciar. O que na igreja adventista é um louvor mais assim, eu consigo entender, eu consigo compreender, tem uma certa modernidade que vai entrar dentro da igreja de acordo com alguns parâmetros, né, claro, que acabam entrando, a gente acaba consumindo e adquirindo para o louvor da nossa igreja também, só que as pessoas conseguem ver a diferença. Quando fazem essa associação, por exemplo, a um louvor pentecostal, de uma igreja pentecostal, com uma igreja adventista. E nós sempre fomos referências musical, viu? Sempre. No âmbito evangélico, sempre fomos Exatamente. referência. No sentido da música sacra, né? Grandes músicos, principalmente aqui no Brasil, gostavam de trazer referências ao, digamos, conservadorismo musical adventista, né? Devido, de fato, a essas referências aí que a gente teve, né? De Arautos do Rei, nos anos 70, 80... Que Arautos 80, Rei nada perdão. mais é do que uma reprodução do que era o King Harold. King's Harold, né? King's Harold. King's Harold. Exatamente. Que Inclusive- se tornou maior do que o... Inclusive, o Henry Faribault, Faribault. perdão, veio dos Estados Unidos, Sim, né? sim, foi sim, um sim. dos, se eu não me engano, foi o primeiro, né? Foi a primeira formação. Da primeira né? Foi a primeira formação. Então foi primeira quem formação. deu origem, o pontapé inicial. Inclusive, disso o aqui. Wayne Hope, que é um dos grandes compositores de todos os tempos da Igreja Adventista, ele fez parte do King's Harold lá dos Estados Unidos e foi, historicamente, um dos responsáveis por produzir o inário adventista, os nossos primeiros inários adventistas, né? Dentro da historicidade da inologia adventista, né? Só pegando bem aqui um que ficou martelado aqui,
por exemplo, com relação a essa transição, né, essa mudança, que eu, Giliardi, na minha humilde opinião, eu acho que a virada não foi nem o Eu Não Sou Mais Eu, né? Não sei no contexto que você se refere. Foi no Se Ele Não For o Primeiro. Ali, pra mim, que foi o... Eu tenho uma opinião parecida com Parecida, a sua. né? Ali que que foi? foi. Eu Se acho ele- que foi. Eu creio também, Mas, porque rapaz, eu não A sou mais. formação, O já meu veio, pai não. ficou revoltado. Logo porque a formação do Eu Oxi. Não Sou Mais Eu, ela veio desde 1997, se eu não me Sim. falho. 96. Se eu não me 96. falho. Se 96, ele, perdão. se ele não for o Tarsis, primeiro... Dênio Dênio, Abreu, tinha o Jefferson Tavares, e Ronaldo Fagundes. Fagundes. Isso. Então, foi um eu pá. penso que é desde esse período. Talvez o Moreira não pegou esse tempo aí, pelo fato dele ser batizado nesse período, não foi? Mas se ele não for o não sei. primeiro, o que era de novo, o estilo, a música, Estilo, a umas pegada e notas tal. mais, Isso. Eu acho que ali músicas, foi a cara, lá no- introdução, A introdução. de um estilo um pouco mais jovial, né? mas ainda foi. Quando a gente não pega o causou CD impacto seguinte, É. aí você vê esse Eu não estilo sou mais- consolidado. Consolidado, Né? isso Antes mesmo. foi uma pitada. Que Assim. entrou Pronto. bateria, entrou uns outros Isso, entrou instrumentos os mais negócios. modernos. Isso a mesmo. capela, os caras cantando. Aí já que eu vou chegar aqui rapidinho. Com relação ao comportamento da instituição. Por exemplo, eu lembro que na rádio Adsat, Nossa, TV, sabe? que agora é Dá Novo pra Tempo, você, é mais juntou antigo. tudo. É porque meu pai, ele corria, Você é de ele qual rodava. tempo, O cara? pai, Não, do meu não. pelo amor de Deus. Eu fiquei aqui, pai- eu o disse, pai mas era- que rádio meu é pai era essa? Será que é alguma fanático. rádio local Meu pai de era algum lugar? fanático pela Novo Tempo, então ele comprava aquelas. Só tinha uma referência. Sim, Né, via tinha que ter umas satélite. Ele era viciado em antena, então lá em casa tinha um monte de quintal e ele ficava A parabólica buscando lá os cana- grandona. aí ele descobriu a Novo Tempo, a Adsat, rapaz, esse homem saía nos interior colocando aí a Adsat, enfim. Não tocava música que não fosse do cantor adventista. Por exemplo, não rodava Aline Barros, não rodava Fernanda Brum. E na igreja, pelo menos no contexto que eu cresci, não se podia subir lá para cantar música dessas músicas, desses famosos gospels. Tinha que ser Sonete, Adventista. Alessandra Samadelo Modelo. e tal. E eu me lembro que um dia tocou na rádio a música Espírito Santo de Fernanda Brum. Ei. Nossa, Eita, que aí eu clássico. fiquei. Cara, a rádio que já era Novo Tempo, tocando música. E aí foi inserindo. Houve uma mudança, existia mesmo essa recomendação da instituição, vocês que... Não. Não existia, nunca Não. existiu essa recomendação. O que nós acontecíamos é o seguinte, toda rádio tinha um produtor musical. E ele recebia um CD novo, que não tinha tanto como era hoje, era o CD que chegava, ou o LP. E o produtor musical ia para o estúdio e ele passava ali uma manhã, um tempo considerado, para ouvir música por música, analisando letra e ritmo, estilo musical. E colocava essa não, essa não e essa não. Então, quando o locutor estava lá, eu quero ouvir a música tal, ele olhava no CD rapidamente, tirava o CD e olhava. Essa aqui não, olha, e dava um jeitinho, um migué e não tocava. Mas Contando os segredos aí, cara. É, dessa- Muito Estamos demais, procurando pastor. aqui o CD. Enquanto isso, você vai ouvir Hei de Estar na Alvorada com o Arautos do Rei. Mas era muito gostoso. Mas tinha. Porque assim, quando a música era de qualidade, ela se sobressaía. E você tinha que admitir, cara. Tinha muita coisa linda esse tempo todo, desse povo. Havia um preconceito. Eu vou contar aqui o meu testemunho pessoal. Conte aí, pastor. E vai entrar no assunto de igreja missional aqui. Fale aí, vamos lá. Gente, a semelhança de Nicodemos, eu devo dizer assim, diante do trono, mostrou pra gente o que é música de adoração. Fala sério, fizeram muita música linda, bíblica, muita música bíblica. E eu dizia assim, Tem realmente, muito. essa música me arrepiava, mas eu era travado. Eu era um estudante de teologia em 2004, 2005, e eu dizia, como Nicodemos, é bonito, mas uma pena Que não é da que não igreja. pode. Que me perdoem os irmãos. Amigos, o tempo passou, a febre também passou, a poeira baixou, diante do trono desapareceu. Aí os anos se passaram, 2017, 2018, eu estou agora aqui, tinha feito mestrado, missão urbana, novas leituras, novas coisas. Aí um dia eu me relembro dessas músicas. Comecei a tocar no meu carro, botei lá o som. Quando entrou aquela música, quero subir ao Monte Santo de Sião. Meu amigo, eu comecei a chorar no meio da rua de Petrolina, louco. Chorei copiosamente, me envolveu.
que música linda. Sabe, eu me libertei do preconceito. Disse, é bom mesmo, o negócio é bom mesmo. Eu vou cantar. E ontem, diga-se de passagem, no nosso culto de pôr do sol, a gente cantou música de Diante do Trono. Como eu canto também música Um Certo Dia, Padre Zezinho. Ele gosta clássico. muito. Minhas filhas, eu ensino para minhas filhinhas cantar lá no pôr do sol essa música linda. Pastor, tem realmente. um monte no meu pendrive. E do pastor, carro, é de engraçado, viagem. Giliardi, que aconteceu esse tipo de situação dentro da nossa igreja mesmo, da igreja adventista. Se a gente for parar para pensar, vocês falaram aí dos arautos, mas já no caso aqui, Paulo também entende bem, quando vem Leonardo Gonçalves e traz aquela carga do black, do canto black, enquanto técnica, para dentro da igreja adventista, aí vem outra... Ei, peraí, já não pode, aqui já Negro está spiritual, pesado. né? E justamente, então assim, a gente vem adquirindo aquela coisa da música clássica europeia, depois dos movimentos pentecostais lá dos Estados Unidos, começaram a criar outras identidades. Mas aí a gente começa a adquirir através, na adventista, principalmente de Leonardo. Aí já vem a Laura Morena também com algumas características, vem o Interface, porque Me Amou, aquele CD é cheio de influência do canto Novo negro Tom, americano. aquele CD, muito Novo bom. Tom, Agora um vocal Preto no livre. Branco, aquele Vocal CD do livre, Novo Tom, o vocal Era os livre. modinha da época. Então, assim, quando entra essa galera, a gente trava de novo. Já tinha passado dessa questão do pode Fernanda Bruno, não pode, já tava meio assim. Eu passei por isso, que eu morava no interior, e eu desde pequeno comecei a cantar por influência da minha irmã. Ela queria cantar umas músicas e na época não tinha banda, não tinha nada, era playback, era muito agudo pra ela, ela falava, tô oitava. Aí ficava o dueto, aí eu comecei a pegar o gosto pela música. E eu, na adolescência, eu vi, eu gostei dessa música, eu gostei desse cantor. Aí eu não podia cantar, porque eu já ficava assim, não pode, tal, isso aqui não dá. Aí quando vem Leonardo, gostei. Ixi, agora não dá pra cantar também, porque tem melisma, tem isso, tem aquilo outro. Então hoje eu acho que é um ponto resolvido hoje. Isso hoje a igreja é já entende que é possível, sim, você encontrar muitas coisas de qualidade fora da igreja, inclusive a rádio. Realmente a rádio não tinha essa recomendação que você perguntou de não tocar esse, não toque esse, mas a gente tocava para cada 100 músicas que tocasse, 90 adventistas e 10 não adventistas. Eu Aí acho. você devia achar o Armando Filho, o Sérgio Reis, mas eu percebo hoje, ao ouvir a nossa Novo Tempo hoje de 10, 15 anos para cá, a gente já percebe que há um balanço aí melhor e a gente tem muita coisa de todas as comunidades, todas assim, as- todas sim, as religiões. sim. Assim. Encaixar coisa desde que se linda, encaixe. né? Sim, tem muito. Citar Alguns- aqui uma lista. Alguns pontos de discussão na igreja eles são muito prejudicados, muitas vezes, pelo comportamento da membresia ou da igreja, na maior parte das vezes como instituição. Vou dar um pequeno exemplo. Tem gente que já saiu da igreja adventista por conta da doutrina do juiz investigativo, que é uma doutrina extremamente desconhecida pela igreja, mas é distintiva. Sim. Eu tive algum tempo aqui no Casle pregando sobre isso, eu fiz 10 perguntas, 100% da igreja disse que não conseguiria tirar 7, não conseguiria acertar 7 perguntas das 10. Acho que eu E tirei não uns era- 4 ali. E não era pergunta difícil, era pergunta simples sobre a doutrina. Uhum. Então, muita gente saiu porque não conhecia e porque alguém que não conhecia com seus maus conceitos contamina. Essa discussão, por exemplo, pode tocar X, Y, Z, que é de tal igreja. Gente, vamos parar para pensar. A gente tem no Inário música de igreja batista. Não faz sentido a gente trazer essa discussão, na época, né? Trazer essa discussão, eu posso tocar Fernanda Brum, se a gente tem música de batista, tem música de gente que nem era crente, tem todo tipo de música É dentro do algo nosso Inário. superado, digamos assim. Então, a discussão, ela envolve muito mais o que está por trás de determinada música, não essencialmente o ritmo, ou quem canta, ou como canta, ou qual a influência. Sabe, o princípio por trás de tudo isso que a gente muitas vezes não valoriza nessa discussão é o simples princípio bíblico de adorar a Deus. Adoração. Exatamente. O que é adorar? Como adorar? Deus exige uma forma de adoração? Ele tem uma prescrição quanto à adoração? Ou ele aceita da forma como você quiser adorá-lo? Nunca. Então, esse conceito poucas vezes é discutido quando a gente fala de música. A gente restringe a discussão a pode forró, pode funk, O que pode pode rock, e o que não pode, né? pode não sei o A quê. gente tem que ver os princípios. E quando eu né, olho por para um trás. Deus que separou um dia, que separou uma parte do meu dinheiro que tem que voltar para ele, que separou a forma como o templo tinha que ser construído, eu não consigo ver um Deus que tinha forma para várias coisas, aí quando chega na música, ele, não, fica à Do vontade. jeito- do jeito Faz do do seu jeito coração. que você quiser. Então, eu lembro disso, da história de Caim e Abel. Porque eu até penso assim, que Caim, ele
tava ali uma melancia bonita. Ó Deus, eu trouxe aqui um fruto da terra. Pensa numa melancia linda. Oh Deus, tá tão bonita essa melancia. Mas aí Deus fala, ó, não é isso que eu quero. Foi isso que eu pedi. Não foi isso que eu pedi. acho que... E eu penso assim, só para concluir o pensamento, Moreira, quando se trata de adoração, é Deus quem exige. É Deus quem fala. Não é da forma como o adorador quer. Não é da forma, porque eu vou cantar do meu coração. Enganoso é o coração maior do que todas as coisas. Perfeito. Então, quando se trata de adoração, é da forma como Deus quer. Os princípios estão ali, na Bíblia. Então, se a música de outra denominação, ou de um cantor de outra denominação, passou pelo crivo, amado, então louvemos a Deus, adoremos ao Senhor. Nós temos que trabalhar o critério da separação da ocasião, gente. Aí que você vai falar aqui sobre a identidade musical, né, do documento que a gente tem, inclusive. Eu tenho que saber o que é música de culto. Sim. Eu tenho que saber o que é música que eu posso ouvir no meu carro, ou enquanto estou fazendo a limpeza da casa, lavando o carro, lavando a louça. Eu tenho que saber qual é a música que eu posso usar numa trilha para fazer uma chamada comercial, para fazer uma abertura do programa. Eu tenho que ter aquela música do evangelismo. Eu tenho que ter aquela música do Campuri. Você é doido de começar um Campuri com Castelo Forte, é nosso Deus? Ah, meu pai. Meu irmão, Campuri, eu tenho que ter um negócio que faça o chão tremer mesmo, o povo pular, soltar, tuf, tuf, tuf. Por favor, jovem, querido adolescente, você que vai pro Campuri e vê o cara colocar aquela música lá, não rasga suas vestes não, que ninguém quer ver você nula. E tenha calma, tenha música para tudo. E não se está se falando que a música A, B ou C é pecaminosa. Lógico. Você tem que atentar para as letras. Por exemplo, vocês conhecem aqui uma dupla chamada Zé Marco e Adriano? Não conheço. Acho que eu já ouvi Nunca falar. Pronto, Eu procura aí também já ouvi, na sua plataforma digital aí, Zé Marco e Adriano. Esses caras são o equivalente a Zezé de Camargo e Luciano Sertanejo. sertanejo. Padrão musical de altíssimo nível. Top, pastor. Top, top, top. Sertanejo gospel, pastor. Sertanejo gospel. Gente, pensem em uns caras que sabem cantar e uma banda que sabe tocar. Pensem em letra e música. Rapaz, tem um CD desses caras aí. Eu fico ouvindo no carro nas minhas viagens por aí. Tem uma música, Deus traz ela pra mim, que é a vida de um pastor que vive no mundo afora e a mulher fica reclamando que ele fica trabalhando demais e não dá atenção pra ela. E ele quer ter essa mulher, reconquistar essa mulher. Tá uma letra interessante. E eu gostando de ouvir esse cara, e dentre as músicas que eu via nesse primeiro CD que chegou na rádio na época, e eu selecionava essa pode, essa pode. Fazia o crivo, né? Aí tinha uma que eu gostava de tocar. O nome da música é Condomínio no Céu, ou Condomínio do Céu, alguma coisa do tipo assim. Vou morar no céu, vou morar com Deus, vou ficar com Deus. Música linda, com a sanfona, aquela música bem raiz do interior de São Paulo. Eu ouvi essa música 1, 20, 30, 40, 50 vezes, lá não sei para das quantas. Eu ouvi já cansado, eu ouvi a segunda estrofe, me deparei com uma declaração. Lá no céu tem gente famosa que mora lá. Um matou o gigante, outro abriu o mar. Falou de 3. Aí eu falei para Moisés, está lá realmente. Mas o outro que matou o gigante não está lá. Não está lá. Então, são nessas coisas que a gente tem que ficar atento para não apresentar para a igreja. E, claro, quanto à questão do estilo musical, tem que ser considerado. O pastor Daniel falou no começo perfeitamente, com propriedade. A música do culto, gente, o foco é Deus. Sim. Não tem que trazer música com foco no homem. Um homem. O nosso próprio Inário Adventista, eu conheço poucos hinos que falam da caminhada cristã. Tem um que fala de você, Deus faz de você um gigante, né? Mas as músicas que cultuam a Deus, elas não precisa fazer coisa para enfeitar o pavão, para chamar atenção para o músico, para quem está cantando. Tem que chamar atenção para Deus. Veja a nossa própria produção do Inário, como é que é feita. Apesar de muito alta, eu estou sabendo que vai ser reformulado agora, Sim. graças a Deus. Amém. Mas é isso, o foco da Sentiu um música, deboche? quem aparece não é o cantor. Eu encerro aqui essa parte. O projeto Elef, lá que o Costa Sim, Júnior Costa organizou. Júnior fez. Sim. Ali é um Clássico. modelo de culto, de adoração. Não aparece uma estrela. Quem foi a estrela daquele programa ali? Jesus. Jesus. Você viu o envolvimento das crianças ali, um modelo de Adoração, adoração pelo louvor. adoração. Perfeito ali. Pastor, e tem uma coisa interessante Eu que- que o Giliardi comentou rapidinho. Tá, que fala eu aí só que queria- eu quero fazer uma observação. Eu só queria frisar que o Giliardi falou assim, tema superado, precisa ser superado. Por que eu falo isso? Porque hoje em dia a gente ainda tem essas questões. Sim. Eu vou lhe dar um exemplo aqui. Quando nós implantamos, a Igreja Jovem foi implantada aqui em São Luís, e eu estou dando um exemplo recente, mas outros casos acontecem, inclusive em ministérios, quem participa de grupo sabe também quando a gente escolhe alguma música.
a gente ouviu muita crítica e às vezes continua ouvindo com relação a esse tipo de assunto. Por quê? Porque simplesmente a gente canta essa casa é sua casa. Então, assim, teve um dia que eu conversei com o pessoal e conversei com a equipe de louvor e da direção e eu falei assim, olha, a gente tem que tirar, porque estava tendo muito esse assunto. Aí a gente falou assim, ó, a gente precisa entender que a essência não é essa. Eu não posso me preocupar em só dizer assim, a Igreja Jovem de São Luís é a igreja adventista, eu tenho que trazer só música adventista. Se são 5 músicas, 4 tem que ser adventistas e uma não. Não tem que ser. Tem que ser músicas cristãs, músicas que exaltem ao Senhor, as suas obras, as verdades bíblicas, os princípios cristãos que estão ali na palavra de Deus. Agora, claro, levando em conta a questão do equilíbrio e o bom senso quanto ao momento em que eu estou adorando. Perfeito. Porque a Ellen White ela é bem clara, ela fala que o louvor ele precisa ter um momento determinado dentro do culto de adoração. Sim, Tão sim, importante quanto a oração, Isso mesmo, é quanto isso que ela o fala. abrir da palavra de Deus. Então, assim, não é chegar. Por isso que às vezes a gente fica um pouquinho preocupado. Vai trazer uma música de uma banda worship. Beleza, tudo bem, Worship. trouxe. Aí trouxe essa música para cá. Então já está virando igreja batista, já está virando igreja worship. Worship service, que a gente chama. Então, assim, não é assim. Olha só, a música ela precisa ser compreensível para todo mundo. O jeito como se faz. Eu posso cantar uma música do Inário, Ó Deus de Amor, e soltar um instrumental loucão lá no meio da igreja, a igreja não entendeu o que eu estou cantando, não escutar o que eu estou cantando, ficar uma ruideira louca, uma barulheira louca, e a igreja se incomodar, e acabou a adoração. E eu estou cantando Ó Deus de Amor. Então é a questão do equilíbrio, do momento. O culto divino começou, está antecedendo a palavra de Deus. Vamos cantar músicas que deixam o coração mais alegre, mais sedento pela palavra, mais alegre que eu falo, não perde a reverência. Então a gente tem que ter essa noção. E a gente foi duramente criticado, e é verdade, a gente tem que comentar sobre isso. Nós temos que entender que a questão não é adventista, é batista, é assembleia, é isso aqui. Saiu da nossa caixinha, não pode. Não é essa, a análise tem que ser outra. Né? Pois Só um vamos falar ponto sobre isso. de Antes do contraponto. Paulo vai falar. Agradecer novamente você que está conosco, tá aí comentando no chat. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal, vá lá, se inscreva. Isso é muito importante para o nosso engajamento. É importante para que isso aqui, a mensagem nossa, chegue aí ao maior número de pessoas possíveis. É importante também o seu joinha, tem um sinalzinho assim da mão. Clique lá, dê o seu joinha, compartilhe esse link, tá? Chama mais gente. E isso é importante para a propagação do evangelho a quem precisa ouvir. Música worship. Paulo, fala aí, Paulo. Eu ia fazer um contraponto a respeito. Por exemplo, ele citou uma música, Faça. A Casa é Sua, né? Que foi criticada, talvez por algum membro da igreja. Eu fiquei assim, ele falou criticar, então vamos trazer essa discussão para Sim. cá. Em torno de que girou essa De que crítica? aspecto? Foi porque era uma música de outra igreja? Não, olha só, como surge a crítica. É tão simples, tão ampla, assim, não tem uma coisa só específica. Simplesmente o fato, e isso é uma situação que eu passo, inclusive, com o ministério que eu participo. Participo de um grupo que já vamos fazer 21 anos, e muito do nosso repertório a gente não leva em conta isso, é adventista ou não é. Vamos escolher uma música, está dentro dos princípios, a gente arranja e canta. Só que o tipo de crítica que a gente ouve, a igreja está cantando muita música que não é adventista. Ou assim, tem cultos que a gente canta, são 4 músicas adoradores, 2 músicas, uma, sei lá, Gabriela Rocha, outra não sei quem. Então, assim, o foco é voltado para essas músicas. Está cantando música que não é adventista. Aí deixa de perder a identidade adventista porque está cantando essas músicas. Esse tipo de crítica que a gente ouviu. Isso até é Passa aí. perigoso. Vamos lá. até- Só uma coisa para concluir, aproveitando o que ele falou, pastor. Assim, lembra que eu falei do juízo investigativo? Foi uma deixa. isca que eu plantei, né? Qual foi essa isca? Por causa de não conhecer e criticar ou falar errado da doutrina, outras pessoas são afetadas, mas não quer dizer que um problema não está lá. Qual é o problema? Não conhecer a Bíblia. Esse é o problema. O problema em A Casa é Sua, por exemplo, fazendo uma análise do meu ponto de vista sobre a ótica do que eu tenho estudado de música ao longo dos anos, por exemplo, eu não considero uma música válida para o culto na igreja. Por que, Paulo? Porque é uma música batista? Não. Por conta de tudo que essa música carrega em si.
A música, ela tem uma característica muito importante de comunicar uma verdade para nossa mente. E essa verdade pode ser diversa. Sabe, eu sou médico também, acabei não falando aqui, né? Mas o único sentido que capta exatamente a informação de fora e projeta dentro do seu cérebro é a audição. Sabe, se você olha por exemplo, para esse painel branco aqui, não quer dizer que lá no seu cérebro os neurônios ficam brancos. Aí eu olho ali para o amarelo, o neurônio fica amarelo. Isso não acontece. O cérebro interpreta a diferença da quantidade de luz que é emitida pelo objeto. Então ele interpreta as cores de um ponto de vista subjetivo. A música não. Se você reproduz uma nota a 440 Hz e você colocar um eletrodo no córtex primário auditivo do seu cérebro, no lobo temporal, ele vai reproduzir exatamente os Exatamente. 440 Hz. É a medida, na nota lá. Exatamente os 440 Hz, que é o Lá. É exatamente aquela vibração. Então a música, ela tem um acesso sem filtro. Ela entra completamente dentro do seu cérebro e essa informação ela é repetida e ela é reproduzida dentro do seu cérebro de forma... como é que eu posso dizer? Por isso que ela tá aqui, eu tô aqui cantando. Sem filtro. Ela já tá aqui. Quando você olha uma música, por exemplo, como A Casa é Sua, que é baseada muito dentro da filosofia do carismatismo religioso, que vai partir de uma filosofia pós-modernista, que é muito assunto, muito pano pra manga, a gente observa vários componentes dessa música que rememoram os cultos primitivos. Que eram os cultos primitivos? Cultos com ênfase, No especificamente ritmo, no ritmo, para provocar o transe ou o êxtase nas pessoas que estavam ouvindo. Paulo, que exemplo de culto primitivo é esse? Por exemplo, se você for para as religiões de matriz africana, você vai encontrar muito desse tipo de qualidade musical. Músicas que super valorizam o ritmos marcados, para provocar o transe, o êxtase na pessoa. Isso surge de quê? Da nossa filosofia pós-modernista. Nós passamos pelo racionalismo que disse, olha, a religião não presta. Religião não vale nada, vamos jogar fora. Vamos ser só a razão. E aí a população não viu que isso não funcionou. Olha, nós estamos no culto da razão, não adiantou nada, os nossos problemas são os mesmos, as nossas doenças são as mesmas. Tudo que acontecia antes acontece de novo. Antes as pessoas matavam por causa de Deus, hoje elas matam por causa da razão. Então tu acha que o fato de, por exemplo, essa música e outras ter várias repetições da mesma frase seja justamente para alcançar esse É um dos transe aí? artifícios. Aí a gente tem que ir para a história. Por exemplo, em 1906 a gente começa o início desse movimento carismatismo. Esse movimento surge principalmente baseado na teologia de Wesley. A teologia de Wesley que diz, não, Deus ele precisa ser conhecido através dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Das emoções, né? E aí lá no reavivamento da rua Azusa. Azusa, Isso. a gente tem Seymour, ele, um dos grandes pastores ali, dizendo que, olha, quem não fala em línguas, quem não tem a manifestação, não é batizado pelo Espírito Santo. Isso. E aí, dali surge todo um movimento carismático que inverte a teologia de Wesley. Aproveita a teologia de Wesley, mas inverte a teologia de Wesley. Como, Paulo? Wesley ele fazia um tetaedro. Na base estavam as escrituras, do meu lado esquerdo eu tinha a tradição, do meu lado direito eu tinha a razão, e no topo eu tinha as emoções, o sentimento, a experiência. Quando o carismatismo surge, ele coloca, não, a Bíblia, se a gente for usar ela como base, ela vai nos privar de alguma coisa, de determinados comportamentos e etc. E aí eles invertem. A Bíblia, que estava na base desse tetaedro, vai para cima, fica com a menor porção, e para a base vem a experiência, o que eu sinto, o que eu emociono. Só para te dar um exemplo simples, quando a gente vai para esses cultos primitivos, a gente observa as capelas, os templos, eles eram escuros. E só o ponto onde estava o ídolo a ser adorado era o ponto luminoso. Rapaz, eu tava... Quando você olha emoção. para as igrejas que têm essa matriz, você observa exatamente o mesmo padrão. Uma igreja em que se desliga todas as luzes e o único ponto de luz fica para o palco ou para o altar, onde está ali o ministrante, ou o pregador, ou quem está cantando. Ele é o foco das atenções e ele dirige o processo adorativo. Sim. Então, dentro desse contexto, você não está resumindo a discussão a uma música. Dizer, pode a música tal, a música X ou YZ. A gente está discutindo toda uma filosofia
trás. A por preocupação trás a de- embasação, o embasamento e a programação linguística e neurolinguística por trás dessa música para provocar alguma coisa em você. Exatamente. É bem aí onde eu queria entrar, porque quando ele traz a opinião dele com relação a eu acredito que a casa é sua, talvez não seja adequada para o louvor de uma igreja adventista, eu discordo nesse ponto. Porque assim, o que se trata, em suma, é como a gente falou, o princípio e aquele tripé, ritmo, melodia, a letra e outra assim, até no Ellen White ela também fala, a recomendação da igreja, a associação geral, trata, a gente tem Filipenses 4:8, que tem 8 características ali que a gente... eu tenho dúvida se eu posso cantar uma determinada música ou não. Eu posso tomar por base também aquilo ali, se a música atender aquelas características, beleza, eu posso avaliar, trazer para dentro do meu culto familiar, dentro da igreja, dependendo do momento. Mas por que eu falo? O contexto em que ele colocou. Eu concordo com ele em partes. Por quê? Quando a gente fala de worship, o worship é o estilo musical. Beleza. É errado eu cantar uma música worship na igreja? Ao meu ver, não é. Por quê? Dependendo de como eu faça, dependendo de qual é a letra dessa música, dependendo de qual é o ritmo dessa música, que é importante também para que eu não entre num transe onde a emoção me leve a fazer aquilo que eu não tenho consciência. Aí é que entra a diferença da igreja adventista. Por isso que quando a gente fala assim, a gente perdeu a identidade ou está perdendo, eu não acredito muito nisso. Vão entrando características que a gente permite que entram dentro dos limites, porque a gente tem uma recomendação. A gente não está agindo, vamos ver o que eu acho. Tem todo o material, tem Bíblia, tem tudo, toda uma série de dicas. Por que eu falo isso? Agora eu vou entrar no outro lado, o worship service. As igrejas que têm como parâmetro esse tipo de serviço, que é o serviço de adoração, traduzindo assim a grosso modo para o português. Toda a adoração num culto desta igreja, e aí algumas denominações pentecostais vão aderindo a isso mais nesse momento contemporâneo, funciona como? Vamos preparar o culto. A maior parte desse público é jovem. Tem uma igreja que é conhecida mundialmente, que tem uma sede também na Austrália, e que ela, assim, a filosofia deles é, vamos preparar o culto de adoração, e a base principal deles é o louvor pesado. Então, assim, vamos começar o louvor. Começou, não sei o que, aí a banda tá ali pegando, parou. A banda continua, o pregador vem e fala, e pega de novo o público e entra de novo com o louvor. Quando a gente se espanta, o pessoal tá jogado no chão, outros estão pulando, estão adorando e tal. Não é definido. Não tem o seu espaço dentro da oração. Fica uma mistura onde a intenção dessas igrejas é literalmente pegar o jovem pela emoção e trazer. A gente não pode, transe, né? Não há problema nenhum, pelo menos ao meu ver, dentro pelo que eu entendo, em cantar A Casa é Sua. Aí foi questionado também, uma vez me questionaram isso, um rapaz que é músico, toca. Ele falou assim, essa música é inadequada porque ela repete demais. Mas eu sou obrigado a cantar os 8 minutos que essa música foi gravada no CD Somos do cantor. Teus também, repete 6 Somos minutos. Teus. Então, assim, pode ser trocado. O líder do louvor, a equipe de louvor, ela tem que estar preparada. E essa é uma crítica que eu tenho, às vezes, falando da nossa realidade da adventista. Às vezes você chega numa igreja, qualquer, chega numa igreja, sei lá, do interior, vai começar o culto de adoração. A gente tem a sensação, nós que já fazemos parte do louvor, a gente tem a sensação de que o louvor não é parte do culto, porque fala assim, vai começar, vai lá e canta duas músicas. Vai cantando aí enquanto o informativo está baixando o vídeo. Vai cantando, não sei o que. Quebra-galho, né? Então nós temos que estar preparados, porque a igreja ela tem que entender o que ela está cantando. Eu posso ter uma banda super completa, com bateria, baixo, guitarra e tal. Ellen White até deu um exemplo, que vocês sabem até melhor do que eu, de uma campal. Sim, uma em campal indiana. E que ela fala, olha, lá tinha baixo, tinha flauta, tinha não sei o que. Um monte de instrumentos que visualmente estava tudo ok. Mas quando começa, ela percebe tem alguma coisa errada porque está sendo feito de uma forma diferente. Essa que é a minha crítica. A igreja adventista, a gente tem conseguido, e a gente vê como, por exemplo, adoradores. O DVD Adoradores, se você for ver o primeiro pro último, você já percebe a pegada, você já vê muita diferença ali. E tem uma música lá que dá pra rasgar as vestes já. Exatamente. Pisca. Agora sim, pastor, olha só o ponto, rapidinho, e olha só o ponto. Quando eu trago isso pro culto de adoração, eu, enquanto líder de louvor, eu tenho que arranjar isso de um jeito que eu consiga cantar.
Agora a O senhor gente tá tem um entendendo? ponto E não perca também a razão, mas só que a emoção não é descartável. a Claro. gente Fala, tem eu um quero ponto falar para aqui. entender o o pastor quer falar seguinte, que faz que horas. as Vai lá. produções da Novo Tempo, elas não são, digamos assim, Necessariamente. necessariamente um modelo para o culto de adoração. Bem O que nós colocado. estamos, o Exatamente. que está acontecendo é isso, que nós estamos pegando os modelos da Novo Tempo e trazendo para dentro do culto de adoração Que da embora igreja, seja né? Mas evangelística, esse CD foi feito para isso. Mas esse embora DVD. seja evangelística, tem um cunho comercial. Nós Sim. precisamos aprender a separar as coisas. E Eu equilibrar. não vendo Não é pra- Castelo é Forte. vender. Eu não Nós vendo não Castelo Jorge nós Não não é pra da criticar juventude. Novo É, Tempo. não estamos criticando, Estamos isso dizendo aí que o Novo mesmo. Tempo tem seu papel, não é púlpito de igreja. Exatamente. E como dizia o Isso. então Departamental de Comunicação da DSA na época, da Divisão Sul-Americana, para quem insiste, peraí, vou melhorar essa linguagem aqui. O responsável pela área de comunicação da igreja nos países da América do Sul, que compõe a Divisão Sul-Americana, chamado Siloé de Almeida, quando dava em treinamento para os radialistas e pessoal da comunicação, ele dizia: nós não podemos dar a isca de acordo com o gosto do pescador, e sim de acordo com o gosto do peixe. Exato. Então, quando você está em Novo Tempo, por favor, não fique pensando que a Novo Tempo está fazendo o seu culto e a sua igreja. Você quer Isso, igreja? E nem use ela para Você quer chancelar, igreja, né? vai para a igreja, amigo. É uma Novo frase. Tempo, primeiro, não é da igreja adventista. Isso. A igreja tem uma concessão do Estado. Tem que pensar nisso. Ah, por que rola essa propaganda do governo que faz campanha não sei das quantas lá, de movimento, isso e aquilo? Porque a concessão da rádio e da TV Ainda é o governo. é do governo. Isso. A gente tem que executar. Segundo, a igreja não faz programação para os adventistas. Faça uma pesquisa aí, eu tenho certeza que 80% da audiência não Dos é audi- adventista. Isso. Então, a Telespectadores. Novo Tempo faz uma programação, Anjos da Esperança e tudo mais, para ganhar almas. E você tem que criar, sim, essa ponte, esse diálogo com eles. Por isso que eu comecei hoje aqui falando de Belchior. Porque vai ter gente aqui que ouviu o Belchior, né? Sim, sim. Então, gente, Eu eu ouvi, estou aqui o pastor. tempo inteiro conversando e pensando uma coisa. Adoração é uma atitude exclusivamente espiritual. Os que lideram o culto, pastores e anciãos, que são os responsáveis pelo manual da igreja, são os responsáveis pelo culto, têm que ser homens espirituais. Homens que têm discernimento e que tenham cuidado para que o culto exalte a Deus e edifique as pessoas. A música ele é um diálogo teândrico, que a gente chama na linguagem, né? Um diálogo entre um homem e Deus. É uma música que fala de Deus, para Deus, da parte dos homens. Sim. E nesse sentido a gente precisa trazer essa questão da música. Agora, sobre a questão do worship, eu penso com muito cuidado essa questão do worship. Não que eu vá demonizar esse estilo de música. Por que eu falo, então, que nós estamos um pouquinho perdendo a identidade da igreja adventista no sentido da música? É porque, infelizmente, muitas das músicas que não são sacras estão entrando dentro do culto de adoração. E por muitas vezes termos mais músicas desse tipo cantadas, às vezes os irmãos não gostam ou não querem mais escutar as músicas sacras adventistas. Não estou demonizando. Há momento para cada tipo de música. Sim. Que, Inclusive da música secular, que é bom a gente trazer aqui agora. Acho que Essa seria bom, discussão Juliano, é boa, né? Porque foi a Conferência Geral de 2005, aquela de Toronto, no Canadá. Acho que a igreja votou um documento sobre a música. E lá a igreja, inclusive, admite, não sei, dá essa permissão para os seus membros que ele deve separar a música profana da música secular. Toda música profana é secular, mas nem toda música secular Secular é profana. Isso aí. Exatamente. Eu ia Então- perguntar isso aqui lá na frente. Pode, então? Tudo é lícito, mas nem tudo lícito. Nem todo convém. mundo- Nós temos Assim, princípios que regem. Sim, você tem Por música exemplo- sim, secular que tem mensagem pra você passar. E eu vou até trazer a memória aqui. Ah, Me lembro quando uma lição da Escola Sabatina trouxe na introdução da lição de sábado uma música que é interpretada pelo cantor Sérgio Reis. Sérgio Reis. Coro de boi, né? eu vou voltar rapidinho ainda esse negócio do worship, mas só pegando um gancho aqui, pastor, rapidinho. Eu ia fazer essa pergunta aí, se mudou o comportamento da igreja com relação a isso. Mas essa música secular, caso ela não seja profana, dá margem ou direito, ou não sei, é lícito ir lá na frente cantar ela, por exemplo, num culto? De jeito nenhum. É De música jeito de nenhum. ouvir. Nunca, de jeito Então nenhum. vamos lá, peraí. Aí, Entretenimento é uma Ah. coisa.
Novo Tempo não faz adoração, Novo Tempo faz entretenimento. Entretenimento. Que é um problema, às vezes não As pessoas não Não conseguem sabe interpretar. diferenciar, é. né? Você Vamos vai lá. ouvir a sua música como entretenimento. Há uns anos atrás, a Alessandra Samadello, né, foi no programa da Hebe. Esse Eita, episódio, esse esse episódio episódio todo é- adventista conhece. Como Todo diz, mundo já conhece. como diz a figurinha do WhatsApp, não podia tocar nesse inclusive foi um assunto. Abraço ponto pra de Alessandra cisão. Samadelo aí, que você sempre é Inclusive, lembrado foi um por ponto isso. de cisão importante entre ela e a igreja, como E- pessoa. Ela, Né? na primeira apresentação oficial da Novo Tempo, na Voz da Profecia na época, depois desse episódio, ela falou, ela teve que emitir uma nota, né? Ela falou que aconteceu, o pastor Milton, né? O saudoso pastor Milton, olha, a pessoa que cometeu, fez uma atitude que talvez não agradou o nosso coração. Aquele era manso, né? Era. Pastor Milton. E não sei o quê. E hoje está de volta. E ela foi, falou e pediu desculpas e tal, e etc. E enfim, mas ela levou uma geladeira. Sim, porque logo em Atualmente- seguida ela chegou e gravou aquele DVD Semente, Aham. cheio de polêmica. Qual é aquela capa de CD, meu É, irmão? moço, mas linda. As capas delas todas eram polêmicas. As músicas né? Aquela lindas, cocarada aqui. É, do amor, todas, amor, a né? resposta. É, todas Cê- elas são as músicas polêmicas. todas lindas, mas as capas eram realmente A Alessandra polêmicas. era além É. do tempo dela, né? Ela era bem futurista. além Muito do pra tempo frente. dela. Até mesmo lá Aí- na década de 80, meu muita Deus. reverência. Ela Sempre além do eu tempo achava, dela. Eu sempre achei ela sozinha nessa Sempre. luta. Ela sempre quis Até- inovar. Isso. E Sem isso igual. muito daquilo, de quem compunha pra ela também, né? Aham. Porque eu penso que ele. A maioria das vezes quem compunha era o Era próprio Arinei, esposo, né? Arinei, Então isso. eles tinham o mesmo pensamento. Andava assim, junto. andava junto. Recentemente, um cantor nosso cantou com uma música de apelo, né? Até estava comentando aqui rapidinho antes, não sei se você já estava. Música de apelo no culto oficial. Eu posso dizer o nome da igreja? Acho que não tem problema. Pode, Eita, porque tá lá no YouTube e tal. Pronto, a Nova Semente. rasga Ah. logo. Apelo. Olha a igreja missional aí de novo, A igreja pastor. missional. E cantou uma música de um sambista, pagodeiro, é sambista, né? Famoso, chamada Juízo Final. Que Na já verdade, Clara Nunes, Clara né? Nunes. é Clara Nunes, né? Cantava Clara samba Nunes. também, Pronto, né? pronto, Clara Nunes, que já foi, inclusive, abertura de novela da Globo. MPB, samba, MPB, ela é samba. bem eclética. E ela cantou e pronto. E ele cantou, né? Como apelo da o Felipe mensagem, né? Valente, né? Cantou como Isso. apelo da mensagem. O pastor lá orou, Edson Nunes, e nada se foi dito. E na hora eu levei, poxa, a Alessandra fez a mesma coisa, só que não foi dentro da igreja, foi Foi num fora, programa. ficou, né? E sofreu Ela essa... cantou brasileirinho, Ela, parece, brasileirinho, e sofreu essa censura toda, e agora recentemente, e nada como parte do culto. como instituição, pastor. Então, me diga aí, e Aí, vocês... que eu colocando em fiquei maus lençóis, confuso. né, É, pastor? Que ele veio perguntar isso pra mim. Eu tô querendo até lhe Ele salvar, nem porque eu tá não, na sou, eu não discussão. sou funcionário da igreja, eu posso falar, né? O senhor não acha melhor? Fale. Mas assim, eu vou só dar umas... Alguém se atreveu no grupo de WhatsApp de pastores aí, de comunidades missionais, houve alguém que se atreveu a dar uma explicação, que era uma série Nossa. sobre São Paulo, sobre não sei o quê. Nossa. Acho que não foi outro. Não, perdão. Esse aí não tem explicação, não. Eu tô me referindo aqui a outro episódio, que teve outro caso, que ele foi cantar a música do Caetano Veloso? Caetano Veloso. Alguma coisa acontece no meu coração. Então era uma música que introduzia uma série. Então, assim, em se tratando de ser humano, vai ter os caras que vai ter o vacilo. Meu sogro me ensinava uma coisa seguinte: nessa vida, todo dia você tem 20 minutos de besteira. Você não pode tomar decisão naquele momento. Se você tomar, você já era. Aí estraga as outras Estraga a horas vida. totais. Então, às vezes o cara vai fazer um pastor que permitiu um negócio desse. Lamento muito pro colega. Às vezes a gente tem tantos memes aí, o cara vai batizar e inventa batizar em nome do pai. Só vai ir lá pro bater três Eu na vezes. vida adventista, você. Então, É, o tô com o maior deslize medo foi de entrar aonde, lá. então? O deslize foi lá na Das atitude duas. da Samadelo ou agora na do Felipe Valente? Rapaz, eu não aconteceu ve- eu nada? São não- contextos diferentes, né? Contextos Temos que- diferentes. temos que Inclusive avaliar de cada um deles. cosmovisão diferente, né? Se tiver que considerar um deslize, eu fico com esse último aqui agora, porque a Alessandra Samadella é um contexto secular, ela está Sim. cantando num programa aberto, secular, né? E aqui não, você está dentro de uma...
uma igreja que leva o nome da igreja, está relacionada Momento à de igreja adoração, adventista, momento de que adoração, tem música de né? apelo. Música de apelo. Então aí você vai ver que essa pessoa está numa fase da No vida... rock, né? A gente não vai discutir ritmos aqui. É, a sim. gente não vai entrar nessa esfera que eu acho Até que já porque tá isso é uma resolvido, coisa isso aí. pequena. Ah, eu queria Mas Mas Muito veja, pequena. veja o contexto. Não aqui, não julgando, Poxa, mas né? analisando. Poxa. Veja o contexto dessas vidas aqui referidas aqui. Veja o contexto das pessoas como estão nesse momento aqui. Não estão naquele momento, assim, ganhando alma para Cristo, preocupada com a missão lá na Mongólia. São pessoas que estão vivendo outro momento da vida. Que a gente espera que uma hora a ficha caia e fique bem. Que porque a gente também, quer ficar pastor, bem. acho que é tudo muito bem definido. Tem coisas que a gente vai... vamos ver Isso aí o não. momento, vamos ver isso, vamos ver aquilo. É. Só que na questão da secular e a sacra, é muito bem definida essa questão. Claro. Sim. Porque a música secular ela foi feita para momentos alheios à adoração. Agora deixa o doutor Paulo aqui defender A igreja que ele definição falou de que ia fazer pra mim. música sacra eu dei no início, né? Isso. Mas a definição de música secular é o seguinte: a música secular é a música que trata de assuntos corriqueiros da vida humana e também traz questões emocionais, né? E ela pode ser profana ou não. Assim como Perfeito. também a música sacra pode ser profana ou não. Um ok? Luiz Gonzaga da vida, ele vai ter a música A Triste Partida, que eu posso ouvir de ponta a ponta, sem problema, mas ele vai ter a música do duplo sentido, sim. O Entendeu? crivo, Ó. pastor Moreira, o crivo é Filipenses capítulo 4, verso Pronto, 8. Tudo que é. é bom, tudo que é reto, tudo que é puro, nisso pensais. Além disso, também um princípio de 1 Coríntios capítulo 10, no verso 31, que é com mais que bebais, façais tudo para a glória de Deus. Meu problema está justamente em aplicar esse princípio de Porque Filipenses. aí você não tem como Porque trazer... se eu vejo Ó, que essa secular. caneca vem de algo que não é puro, eu não consigo purificar ela para eu usar aqui dentro. É a questão das associações. É essa questão que está dentro da discussão do que é a música. A música, ela carrega um significado intrínseco. E não adianta eu dizer, não, eu vou cantar só 3 minutos da música, eu vou diminuir aqui um pouquinho a bateria, eu vou aqui fazer esse ajuste X ou Y, e eu vou conseguir tirar o material de que é feito essa caneca. Tirar a cafeína do café. É a mesma coisa, vamos lá. Essa caneca, ela é feita com um barro que para mim é contaminado. Eu estou fazendo uma alegoria, obviamente, né? O barro é contaminado e foi feita essa caneca. Uma caneca bonita, funcional. Paulo, foi pintada, eu não estou conseguindo mais ver o barro. Essa pintura que foi pintada, ela bloqueia um pouco o veneno que tem nesse barro. E aí eu dei uma aprimorada, diminuí isso, aquilo, poli. Agora a gente pode usar ela aqui, você pode tomar água nela tranquilamente. Essa é uma discussão que Ele se faz. entregou, disse que tá bebendo água, velho. Pois Quando eu vou aplicar o princípio de Filipenses, de que tem que ser puro, puro significa sem mistura nenhuma. Uhum. Trata da origem. A pureza, ela está embutida Na essência. na Mas é característica justamente do isso. material. Na essência também do A material. característica do material. Ele é puro. O que é um diamante puro? É um diamante que só é diamante. Ele não tem nenhum pedacinho de carvão, ele não tem nenhuma manchinha de carvão. Ele é um diamante puro. Então, se Deus quer algo puro, ele quer algo puro de sua origem ao seu fim. A finalidade, mas também desde que foi originado. Um exemplo, a música de Clara Nunes. Clara Nunes tinha uma filosofia de vida distinta da nossa. Clara Nunes compôs essa música dentro de e isso é sabido, tá? A gente tá na internet. Dentro de um contexto religioso totalmente avesso ao nosso. Mas a letra não A tem... letra é bacana. Às vezes a gente diz, não, a letra é boa. Se a letra é boa, passou no crivo. Não é assim que Não funciona. é assim. Não é Né? assim. E a Até porque se fosse assim... Poderia funk gospel, forró Isso, gospel. Eu acho que a mas gente... não é. tudo enquanto. Se a gente vai abrir a porteira pra uma coisa que a gente quer, que a gente gosta, a gente abre a porteira pra tudo. E- Sabe, eu trouxe um relato aqui interessante pra vocês verem, de uma menina de 22 anos que ela era usuária de êxtase. E ela queria ir pra igreja. E ela encontrou uma igreja que conciliava as duas coisas. Ela podia usar o êxtase pra adorar a Deus. Aí olha só. Ela diz assim: não consigo descrever exatamente o que senti. Entrei em estado mental de completa euforia, um transe místico. Meus amigos e eu não conseguimos parar de nos abraçar e dizer o quanto nós nos amávamos. Passada essa experiência, a moça dizia ter fé como nunca tinha antes. Outra moça, estudante da Faculdade de Estudos de Divindade, de Harvard,
e membro da igreja episcopal, realizou uma festa ritual usando êxtase em janeiro de 95. Olha o que ela disse. Minha ideia inicial para a cerimônia era um retiro espiritual. Tomamos êxtase e um de nós preferiu a erva sagrada, que é cannabis, né? À medida que cantávamos Amazing Grace, Amém. Preciosa Graça, né? Tá no nosso cenário. Linda, Claro. Tá no nosso cenário. Sim. As palavras Excelsa do Graça. cântico preenchiam a sala e os nossos corações, e o Espírito baixava e pousava sobre meu ombro. Eu estava emocionada, sentia-me em comunhão com todo o grupo. Todos ficamos em paz e cheios de gratidão. Encontrei um outro lado divino. Não tive grande revelação de Deus naquela noite, mas houve paz, conforto interior, verdade espiritual. Naquela noite encontrei um outro aspecto de Deus, o Deus que reside em cada um de nós, na nossa alma, na nossa mente. Olha só, ela usou uma música que a gente conhece, que passou no nosso crivo, que está no nosso cenário, Sim. mas ela fez uso de uma outra substância também, e ela associou, vou potencializar a minha capacidade de adorar a Deus. E ela conseguiu. Ela se sentiu bem, ela saiu feliz, ela amou os amigos mais do que nunca, ela se sentiu confortável, ela sentiu que teve um encontro com Deus, ela disse que teve mais fé do que nunca antes na vida dela. Mas a gente, todo mundo aqui na igreja, a gente não vai justificar isso aqui. Claro. A gente não vai justificar o uso do êxtase dentro da igreja e dizer, olha, vai melhorar a nossa comunhão entre os irmãos. Por quê? Não passa no nosso crivo bíblico. Não. Quando a gente entende o que é adoração, todas essas discussões elas começam a cair por terra. Porque o que a gente está discutindo aqui, para não ser hipócrita, é o que eu gosto, o que o senhor gosta, o que ele isso. gosta. Essa discussão toda que gira em torno de música dentro da igreja é porque a gente não discute o que Deus gosta. Questões A gente pessoais. discute o que eu gosto, o que eu me sinto bem, o que tá legal para mim. Mas quando eu vou para a Bíblia, o que é adoração na Bíblia? A gente muitas vezes não sabe responder. Dádiva. Eu vejo. É justamente quando ele. Vamos quando- fazer uma pesquisa rápida. Vamos lá. Aqui, o que vocês acham que é adoração na... Exceto os pastores, né? Nós três aqui. Peraí, Não, eu que vou mas nós vamos perguntar, falar. eu que vou perguntar, Rápido. eu que vou perguntar. O que Ele tá vocês saindo acham aí, ó. que é adoração na Bíblia? Tá saindo aí. Né? Ele já escapou Vamos ali. lá. Os pastores, eles sejam Podem- sucintos. é. Sejam sucintos. A adoração é a entrega da vida a Deus. O que eu sou e para quem eu vivo já é adoração. Agora, essa minha adoração, ela é pontuada ou ela é caracterizada por manifestações pontuais dessa adoração, que eu faço pelo louvor, pela entrega da minha oferta, Isso. pelo meu me prostrar diante do Senhor. N formas, Quando eu né? olho para a Bíblia, eu vejo sempre seres que se prostram e adoram, né? Se prostram e adoram. Então vejo como adoração também como um gesto. Só que para eu ter esse gesto de verdadeira adoração, eu tenho que ter uma vida de adoração. Trazer a Perfeito. oferta. Mas aí, a grande questão da Bíblia é a adoração, ela sempre vem depois de uma atitude voluntária de Deus. Isso é a adoração Resposta. Sempre. de Deus e a adoração é a resposta do homem. Deus é o iniciador do processo de adoração. Isso aí. Como Giliardi? Exemplo. Abraão, ele ergueu o altar antes ou depois de Deus prometer para ele tudo que prometeu? Depois, né? Ele ensinou ali a Adão e Eva no Jardim do Éden, quando ele sacrifica o animal para vesti-los, ele ensina para eles, olha, a adoração envolve Isso aqui. Isso esse processo. A gente vê que a partir dali tudo envolvia um altar e um sacrifício. Ou seja, eu aprendo que a adoração parte de uma atitude voluntária de Deus, primeiro, e segundo, a adoração tem que me ensinar. A adoração tem o propósito único e exclusivo de ensinar o povo de Deus. É claro que ele tem benefícios. Quais são os benefícios da adoração? Eu me sinto bem, eu me sinto acolhido, Deus me ama. Aí a gente tem um equilíbrio de duas características de Deus. Deus, ele é transcendente, ele está lá longe de nós, ele está Isso é imanente. habitando no Altíssimo, ele é santo, ele é puro. Nós não podemos chegar perto Soberano. dele que nós morreremos. Mas esse mesmo Deus, ele está aqui comigo, ele me ama, ele me salvou. Então nós temos um Deus transcendente, nós temos um Deus imanente. Sim, A Bíblia, ela equilibra essas duas características. Quando a gente vai para a filosofia pós-modernista, ela enfatiza um Deus que está dentro de mim. E não é por isso que não é raro da gente ver, por exemplo, hoje, principalmente em igrejas da classe média, quem fala isso não sou eu, nem adventistas, são estudiosos da religião, que muitas vezes são até ateus. Eles olham, igreja de classe média, nós temos visto uma igreja faça por si mesmo. Não tem o certo e o errado. O certo para você pode ser errado para você e vice-versa. Relativista, né? A gente Relativiza, relativiza. Né, que chama. São princípios que estão embutidos dentro dessa filosofia.
Por isso a E aí- preocupação da questão de Filipenses 4:8. Eu saber o que é puro, eu saber o que é agradável, eu que saber... É Deus essa é a sua que preocupação. designa, É, é Deus mas que só que designa tem e uma questão que equilibra é isso. importante quando a gente fala a questão do puro. Assim, não é só um ponto que é apresentado lá, são vários pontos. E temos que ter cuidado para a gente não passar a linha do julgamento pessoal. Por quê? Só um exemplo, estou levantando bandeira. Eu não Mas posso. se quiser levantar, você eu pode não levantar. Pode ficar à militar, vontade. né? Militar. O nome Hoje em desse dia é um programa momento começa militar. com pode. Sabe por que a gente tem que ter cuidado? Porque assim, eu não consigo afirmar se no momento que uma música ela foi concebida, independente da denominação dela, claro que a gente tem os princípios que a gente vai ver se encaixam dentro da Bíblia, se é uma música sacra. Beleza, ela se encaixa. Passou aqui no meu crivo. Eu não tenho como fazer o crivo da concepção dessa música. Ela foi inspirada pelo A Espírito Santo. intenção, né? A É intenção, isso que eu digamos. estou lhe dizendo. E só Porque, Deus assim, ó, conhece quando o a coração gente humano, pega né? um material, tem coisas que a gente não pode fazer a mesma aplicação. Por quê? Tem que ter um pouquinho de cuidado. Se eu pego uma tecnologia que foi desenvolvida para um determinado fim, mas eu uso para a pregação do evangelho, eu não sei dizer se foi desenvolvida uma tecnologia com uma intenção boa. Porque assim, é um julgamento que não cabe a gente, é só para deixar clara a questão do puro que ele levantou. Não é porque a música foi lá, é assim, assim, assado, que eu vou ter que fazer do mesmo jeito dentro da minha igreja adventista. Outra coisa, rapidinho, pastor, para eu fechar. Permissão para me retirar. Pastor, Eu preciso me retirar. precisa sair, pronto, pastor precisa sair. Tem um O senhor quer fazer alguma agora. consideração? Uma consideração. Faça, tem que pastor, fazer, faça. diga aí. Fale Quando a tudo gente, que você quando a gente gostaria de fala, falar. já falamos um bocado, né? Quando a gente diz que a música secular, ela tem lugar, você tem como ouvir, a gente não está dizendo assim, fique ouvindo aí música. Os Não. que você quiser. Como você quiser. Você não vai morrer se alguém... Olha para essa letra dessa música, diz aqui algo interessante. Tem uma lição, fulano de tal disse aqui. Você pode extrair uma lição de uma declaração. É preciso saber viver. Erasmo Carlos. Sim, é preciso saber viver. Né? Então, isso aí para considerar. E a segunda coisa, um pedido aqui de compreensão, muito respeitosamente falo isso aqui. Nós falamos por várias vezes, outra denominação, música de lá e de cá, e fizemos referência aqui à Igreja Batista, por exemplo. Eu quero dizer para os nossos queridos irmãos batistas que nós não consideramos vocês inferiores a nós, Exatamente. certeza. nem que Jamais. vocês são trevas Não e que a somos gente é luz. exclusivistas, né? De jeito nenhum. A gente Justamente. pede aqui, a gente está dizendo exemplo de outra denominação, mas que poderia sair qualquer nome, católico, Exatamente, Assembleia, pastor, muito bem lembrado. ok? E claro, os batistas são uns proeminentes também aqui na música. Dentro da música a gente Muitas bebeu na referências. fonte muito Muitas tempo e ainda referências, bebe até muito hoje. referências. Fiquei feliz há poucos dias, eu vi Araldo Rei cantando com Paulo César Baruch. Olha, Que quebra de barreira de Eu Que quebra. não me esquecerei Isso é de uma ti, quebra. né? Foi, exatamente. Essa é uma e Paulo César quebra de Baruch barreira. cantando, me arrepia. Com essa, eu tô indo embora correndo, que Quando tem uma Deus- polícia me chamando ali, eu tenho que ir embora. Abraço, pastor. Quando Eu assisti vou mais, esse pastor. Parte clipe, dois. Ô, pastor, obrigadão, tá, pastor, Nossa, mais uma vez. Foi uma Obrigadão. quebra, Segue aí. foi uma quebra. E de fato. a E gente Giliard, quebrou só para bastante. terminar, enquanto o pastor está indo rapidinho, um exemplo que eu queria dar. E o pastor, ele falou ainda agora numa situação que é importante. E Paulo também. A gente tem que ter cuidado quando a gente traz a nossa opinião para dentro da igreja. O meu gosto particular é uma coisa. Às vezes a gente chega e fala assim, só pode... Eu já ouvi isso de irmãos, inclusive às vezes mais tradicionais ou não, já ouvi de jovens. Eu gosto quando são cantadas só músicas do inário na igreja. Tudo bem, mas esse é um gosto seu. Sabe, entendendo? A gente não pode impor aquilo que é o gosto. Uma situação que acontece muito nas igrejas, aqui no Maranhão, no Nordeste, sobretudo, instrumento musical. Quando a gente fala da bateria, é uma barreira muito grande. Aí aqui, às vezes, a gente tem a noção de demonizar muito o instrumento ou a música, e a gente não pode fazer isso sem, sabe? Aqui no Maranhão, falando da nossa realidade, em São Luís, tem igrejas onde a bateria não entra. Mas aí eu, enquanto direção da igreja, não posso chegar e afirmar que a bateria não entra porque a Bíblia condena, ou porque Ellen White condena, ou porque é completamente errado a bateria entrar na igreja, a percussão, vamos dizer assim, entrar na igreja. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer dentro do que a gente conhece? Chegar e dizer assim, olha, na nossa igreja, a bateria não é permitido o uso até o momento, porque a comissão da igreja se reuniu e achou melhor, por sermos uma igreja, mesmo sendo adventista, conservadora, tradicional,
para isso, para aquilo Essa outro, discussão da bateria explicar. rende, né? Porque assim, quando a gente tem cada congregação tem essa liberdade. tem querendo essa ou não. liberdade, Com certeza. exatamente. Eu não posso chegar e olhar uma coisa e dizer assim, eu vou criticar aquilo ali com base na minha opinião. Primeiro, se eu não conheço, se eu não tive a vivência, e se eu não tenho conhecimento bíblico Não tem daquilo base, mesmo, né? não tenho Não tem base. base pra Tem coisas que a gente fundamentar tem que a falar para opinião. deixar bem claro. Eu não posso chegar e dizer assim, eu só estou aproveitando o momento para falar do que eu ouvi muito ultimamente. Ah, canta a música tal. Não, gente, a gente tem que ter entendimento. A música ela precisa ser cristã. E a gente já citou aqui uma série de parâmetros para a gente seguir. Bateria, não pode bateria. Não pode por quê? Tem que ficar claro, porque os nossos jovens os adultos e crianças, a gente precisa ter o conhecimento. Com certeza. Não tem porquê, eu não vou ser um mero reprodutor. Ah, ó, eu chamei o Paulo para cantar na minha igreja. Paulo, você não pode cantar essa música assim, assim, assim. Ou você não Mas pode acontece cantar. muito Você não isso. pode cantar Paulo César Baruch, você não pode cantar música muito batida. Tudo bem, eu, como sendo convidado, eu tenho o bom senso de dizer, eu vou escolher uma outra música, posso, em respeito à tradição daquela igreja. E não para dizer que eu estou indo contra aqui o princípio Precisa sair bíblico. também? Como assim? Sim. Não, mas pera aí, rapidinho. Só para... foi pincelado assim, e é uma opinião minha, né? Foi pincelado aqui. O fato de a gente tá cantando muito nas nossas congregações, isso aqui mistura também com uma opinião minha, tá? Não é? A gente não incorre no perigo, por exemplo, de estar absorvendo. A gente vai fazer uma música, a Igreja Adventista tem música sobre o sábado. Qual outra denominação que tem música sobre o sábado? A igreja tem música sobre o santuário. Qual outra igreja que tem, a não ser o contexto literal que se lê na Bíblia? Então a gente aproveita a música para colocar uma doutrina nossa. A gente, colocando muita música, né, de outras denominações nos nossos cultos congregacionais, a gente não está correndo o risco de trazer também algumas doutrinas que estão ali. É isso que eu estou dizendo quando eu falo que nós precisamos resgatar a identidade musical adventista, justamente por essa questão teológica, doutrinária, porque muitas vezes as músicas de outras denominações, ou que não são de compositores adventistas, elas não focam nesse aspecto edificador da doutrina adventista. Então, a gente precisa equilibrar essas questões. Nós temos músicas que falam sobre o sábado, precisamos louvar a Deus sobre isso. Temos músicas de Santa Ceia que falam sobre o sacrifício de Jesus, sobre a volta de Jesus, que é uma outra doutrina que nós precisamos. E, inclusive, tem várias igrejas que cantam as nossas músicas. Então, esse é o risco de nós trazermos questões de outras denominações que não trazem nosso conhecimento teológico, a doutrina bíblica. Então a gente precisa tomar esse cuidado. Rapidinho, antes de vocês falarem, um exemplo aqui. Eu peguei. Esses dias a minha esposa estava na escala, né? Eu falei, meu bem, procura aí uma música. Ela cantou o refrão, não sei o nome, cantou o refrão. Eu falei, não, essa música aí eu sei qual é né? Aí eu peguei a parte do refrão que repete muito. Eu vou falar aqui, né? Som do céu. Eu falei, o som do céu. E nada, não apareceu. O som do céu e nada. Aí ela foi pesquisar e tal. Eu falei, não, mas é essa, não tem como ser outro título, né? A música fala, então vem me incendiar, meu coração é teu altar, quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Aí ela foi olhar e falou, não, meu bem, a gente errou. O nome da música é Atos 2. Atos 2, né, aí de Gabriela. Isso aqui é uma opinião, é uma interpretação que eu tive. Acendi o alerta na hora, falei, não, mas peraí, então aqui tem alguma coisa escondida que vai contra o que a gente crê. Esse negocinho de som do céu em Atos 2. Será se o autor não Há quis erros teológicos gravíssimos quis em algumas jogar aí músicas. uma teologia de línguas estranhas, assim, como é conhecido do Por som exemplo, do céu? voltando à música que a gente citou, A Casa é Sua. Ela tem 9 minutos e 22, né? Nossa. A gravação no Spotify, se você for lá ouvir. Mais ou menos no meio da música, lá pelos 5 minutos, tem um momento espontâneo dos cantores. Ministração que E ele chama, faz né, um episódio de glossolalia, que é justamente essa articulação de sílabas que eles costumam chamar como se fosse o dom de línguas, né? Sim, sim. O som do céu. Talvez, A língua né? dos anjos. A língua dos anjos, dos mistérios. Dos Eles tentam mistérios. usar Coríntios para justificar isso, mas a gente sabe que teologicamente é um argumento fadado ao fracasso. Sim, sim. Quando a gente pega essa situação,
é mais ou menos o que o Bruno falou, né? Eu não tenho como saber como foi a concepção dessa música e tal. Se eu analiso a música de forma inteira, é impossível desvincular ela dessa teologia que está por trás, essa teologia do encontro que está por trás do que é essa nova forma de adoração, né? Porque não é tão nova assim, mas que tem permeado as igrejas protestantes. E também igreja católica, né? A gente tem a renovação carismática na igreja católica. Quando você vai na renovação carismática, ela é extremamente semelhante a esses cultos, porque eles usam a mesma filosofia, a teologia do encontro. Quando a gente analisa tudo isso, toda essa situação, a gente vê que a filosofia está embutida dentro da música. É impossível eu desvencilhar disso. Não há música Paulo, neutra. tudo bem, mas eu sou o diretor aqui do departamento de música, eu tenho esse discernimento, eu consigo fazer algumas coisas. Tá, mas você consegue fazer isso? Será que os membros da igreja conseguem? Só que tu deste um exemplo que bem eu quero assim, ó. Quando essa música, e entre outras, a gente tem que ter cuidado só numa questão. Ele deu o exemplo de que Depois no meio o da pastor vai falar para... rapidinho, que no meio da música tem determinada manifestação. Ok, é um momento espontâneo. Na música contemporânea tem se usado muito isso, que o pessoal chama, eu vou cantar ó Deus de amor, entre parênteses, espontâneo. É um momento em que eu pego uma música que ela é pronta, vou cantar, aí eu começo a colocar características do que eu quero, entre elas, quem Arranjos, tem né? quem é do pentecostal, vai ou falar em línguas, ou fazer isso, aquilo, Combina outro. com a banda, Quem já ó, no meio exatamente. ali, É um Na verdade, momento- não combina, porque Não é combina. não espontâneo. combina, é espontâneo. Ah, Justo tá. por isso que muitas vezes eu ficava assim, gente, a casa é sua, ou então Ousado Amor, ou então não sei o que, Lugar Secreto, e tem as versões e tem o espontâneo, ou às vezes a banda tem a música e vamos fazer um espontâneo. Então, assim, é interessante a gente ter essa separação, para não colocar na cabeça das pessoas que determinada música, eu posso fazer uma música adventista espontânea, alguém pode ter o santo nome, um exemplo. Teu santo nome. Que não é Gabriela uma música, que não é uma música que não é adventista. justamente a Gabriela Rocha pega essa música e quando ela apresenta para o público, em muitos momentos ela começa a fazer a adoração dela lá. Então, assim, não é porque ela está fazendo que nós adventistas precisamos ter o conhecimento. Eu volto de novo. Teu Então, santo nome é adventista. é adventista, né? do Felipe Não, Valente, adventista no sentido... Foi feita... O que feito por um fonte adventista, ela foi né? feita por um adventista, foi versionada por um adventista, mas Sim, ela sim. tem todos os fundamentos Uhum. de outro tipo de música, Ah, que Por não é isso- do movimento adventista. É por isso que, assim, eu tenho uma... porque às vezes a gente aprofunda e pega umas pontas que para mim, começa a sair do principal que a gente tem que se fundamentar e entra para o subjetivismo. Por quê? Para mim é claro, o espontâneo é um estilo desse tipo de adoração. E eu volto a dizer, para deixar bem claro, tem problema eu cantar worship na igreja? Para mim, agora eu estou dizendo Bruno, Sim. dentro daquilo que eu conheço de Bíblia, de princípio, de Ellen White, não há problema, desde que eu entenda e saiba como eu estou fazendo e se encaixa dentro do padrão cristão, da música sacra. Mas é esse Por ponto quê? justamente que eu te perguntei. Mas e os membros da igreja que vão estar te assistindo e não sabem fazer essa divisão? Mas olha só. É por isso que tem que ser compreensível. A minha adoração dentro da igreja, Ellen White, ela é clara sobre isso. O louvor vai cantar. É por isso que ela diz que não só os ministros de louvor precisam estar preparados. Todo mundo que sobe ali para cantar tem que entender, saber o que está cantando no momento. Eu não estou Entendimento, interessado só e puramente se a cantora ou o cantor A ou B manifestou em línguas durante o espontâneo dela. O que eu estou querendo dizer é que quando eu subo naquele momento ali, que é o altar do Senhor, para apresentar a minha adoração, encaixou, beleza, passou pelo primeiro crivo, que é a música sacra, o pastor estava falando aqui, e eu vou cantar, eu posso cantar uma música sacra e acabar com a adoração e Deus sequer ouvir, dentro dos parâmetros que a gente conhece. Outra coisa que quem precisa entender, a nossa banda precisa entender. Segura sua banda. A nossa banda precisa entender. Mas minha pergunta Só não foi rapidinho. respondida. Pronto, ele vai Rapidinho, continuar. pessoal, Só para porque eu liberar o pastor preciso realmente- precisa também sair, aí vai ficar nós três pra 4h30, gente né? fechar. Aham. Fale, pastor, suas considerações finais Minhas aí. considerações finais é que nós precisamos ser adoradores. Adoradores. E isso é em resposta à iniciativa de Deus e da maneira como Deus quer. Independente de cultura, independente daquilo que eu gosto, daquilo que eu não gosto. Precisamos adorar ao Senhor. E a música é um dos meios, das várias formas
que nós podemos fazer isso, tá? Muito obrigado aí pelo convite. Mostrou Obrigado, até o ter celular, mais, a mulher o amor ligando, Eita, meu tem amigo, um a mulher compromisso liga, agora a com a polícia liga. esposa. Esse compromisso não tem Esse como aí, adiar. negociável, Não, não, não. eu tenho que ir, tá Obrigadão, tá, irmão? De Valeu. verdade. Vamos lá, só fecha teu Para raciocínio, concluir, deixa raciocínio. só o Bruno me rapidinho, responder. E ó. um membro da igreja está sentado. Sim. Vamos supor, eu cheguei, eu sou um membro recém-converso. Eu cheguei e sentei aqui na igreja, enfim, do Parque Atenas. Sim. Eu sentei lá e você está cantando. E a minha experiência prévia e o meu contato possivelmente com esse tipo de música, com essa filosofia que estava lá. Tudo bem que tu entende, a tua banda está entendendo, os teus cantores estão entendendo. O diretor do departamento de música está entendendo. Sim. Mas qual é a contribuição do levita, né, do cantor, do ministro de música, em consideração a essa pessoa que talvez não tenha esse entendimento? Sim, eu vou te responder nós somos adventistas do sétimo dia. Você não se... No ideal, não é ideal que você vire adventista do sétimo dia simplesmente porque... primeiro porque há uma preparação. Nós somos conhecidos como povo da Bíblia, então se o Giliard é uma pessoa que a gente, ele tem um interesse em entrar para a igreja, ele precisa conhecer, como tu bem disseste, as doutrinas da igreja, aquilo que é bíblico, aquilo que não é bíblico. Ele é para passar por o curso da verdade, entender o racional, aquilo que se encaixa dentro da Bíblia e dos princípios adventistas. Sim, sim. A partir daí ele entra para a igreja. É para ser assim. Certo. Se não é assim, beleza. Então ele já tem um conhecimento prévio. E como tu deste o exemplo do dom de línguas, essa que é a questão. Todo adventista do sétimo dia entende isso. Quando você se batiza, você também entende isso. Sabe que essa não é uma manifestação própria da igreja adventista. Nós não concordamos e fazemos isso. Então, quando a gente entra para o louvor, a minha responsabilidade, eu tenho um preparo antes. Eu tenho que pensar em como escolher a música, eu tenho que cultivar o dom que Deus me deu, eu tenho que ler aquela letra e ver se eu compreendo. Primeira parte. Quando eu entro para ali, me coloco ali junto com a igreja e vou fazer a igreja cantar, a igreja tem que compreender aquilo que está cantando. Eu não vou me concentrar ali no momento em explicar ou depois sentar com o irmão e tal, porque o que eu estou apresentando está dentro dos princípios da igreja. É só isso que eu quero que tu entenda. Então tu não precisa se preocupar com o irmão que está sentado no banco da igreja. Eu preciso me preocupar. Não em chegar depois para ele explicar, ó, irmão, Não, a gente está nesse cantando aspecto, no essa aspecto música. de escolher, por exemplo, escolher essa música. Tu não precisa assim? levar em consideração, esquece a música A Casa é Sua, a música X. Sim. Você escolheu a música X, você viu, olha, essa música vem de uma filosofia que não é a nossa. Sim, Essa sim. música vem de uma visão, uma cosmovisão de religião que não é a nossa. Uhum. Essa música ela vem de um background que não é o background de adoração Sim, cristã entendi. que a gente interpreta, que a igreja adventista interpreta como sendo um processo adorativo, com ênfase no ensino da igreja, Uhum. diga-se de passagem. Então, eu vi que não, mas eu consigo minimizar efeito X, Y, Z e vou botar essa música para cantar. A gente não pode ser hipócrita, essa música vai ser cantada porque o ministro do louvor, Paulo, gosto dessa música, eu quero para ela ser cantada. Sim, Na claro. maior parte das vezes o que acontece é isso. Sim. Por que Mas que o não worship- só isso, né? Não, na maior parte das vezes, é claro que não se leva em consideração só Claro. isso, o que eu gosto, porque senão eu cantaria Michael Bublé lá no, Sim, no Parque pois é. Atenas. Mas assim, na maior parte das vezes essa música está sendo cantada porque as pessoas que estão ali gostam de cantar aquela música, Uhum. gostam daquela música. Então, o ponto que eu quero levantar é o seguinte: eu não precisaria me importar com o meu público, eu não precisaria me importar com a plateia que vai ser levada a adorar, eu tenho que levá-los a adorar do jeito que eu interpreto, do jeito que eu... Eu, como ministro de música, meu único passo é cuidar da minha voz, saber da música, diminuir lá o tempo, Sim. diminuir um pouquinho a Uhum. bateria. Eu não teria que, na escolha dessa música, Uhum. considerar pessoas que não tenham esse crivo e que possam ser induzidas Sim. a entrar em todo o processo para que essa música foi projetada para fazer? Respondendo a tua pergunta. Primeiro que assim, em momento nenhum eu disse que a preocupação é só essa. Uhum. A gente tem uma receita. Quando nós temos dúvidas, nós temos para onde recorrer. Bíblia, Ellen White, outros autores. Então, quando eu recorro a esse crivo,
e escolho uma música, em momento nenhum, e eu sou contra o ministro de louvor, como ele falou, muitas vezes a gente escolhe porque eu gosto dessa música aqui, mas não é o ponto principal. Não é o ponto principal. Quando eu trago uma música para o momento de louvor da igreja, se eu fosse me preocupar com relação à origem dessa música para ver se vai desnortear a mente de irmão A ou irmão B, eu teria que ter essa preocupação com Jubilosos Te Adoramos, com Porque Ele Vive, com todas as músicas do Inário que não têm uma origem adventista e as pessoas de outra denominação ou recém-batizado ouvem em outras igrejas, com manifestações A e B, com A Casa é Sua ou com qualquer outra música que é cantada ali. A preocupação não é só técnica. A Ellen White fala justamente sobre isso. Os cantores, os ministros, os músicos precisam compreender a adoração que vai ser feita ali. Precisam ter o coração cultivado. Então, assim, eu escolho uma música não é simplesmente porque eu gosto. É simplesmente porque ela precisa estar adequada ao momento da adoração. Se é uma música da escola sabatina, onde a gente tem uma liberdade de fazer, vamos envolver a igreja numa música mais alegre, porém reverente, ou um momento de culto divino. São esses aspectos que eu estou te dizendo. Só que essas Agora, músicas, enquanto essência da música, ela já passa por um crivo anterior. Não é simplesmente porque a Ousado Amor está na modinha, eu vou pegar e jogar aqui no louvor, porque eu gosto. Em momento nenhum, crivo. Não pode ser feito assim. É isso que eu estou te dizendo. Não pode ser feito. Mas assim, as músicas, só Giliard, as músicas que ele citou, por exemplo, eu não posso usar nessa comparação Jubilosos Te Adoramos, Porque Ele Vive, Tocou-me, porque não foram músicas construídas dentro desse sistema filosófico. Agora eu te pergunto, aí tu volta na questão da concepção que não cabe a gente fazer um julgamento. Tu sabe por quê? Mas até não é um julgamento, Bruno. Não, escuta, aí entra, fica na linha tênue. Porque mas não é um aí julgamento. entra na questão do seguinte, até hoje essas músicas também são cantadas em outras denominações com manifestações A e B. Mas não tem que ver... Se for pela tua lógica, quando eu entro na igreja adventista, eu sou recém-convertido. Eu ainda estou aprendendo a vivência de igreja, mas já tenho o racional de ter aceitado a fé. Beleza. Aí eu conheço uma música que é cantada aqui, que eu já vi ser cantada em outra igreja, e é do Inário ou da harpa, com determinada manifestação. É por isso que eu estou te dizendo. Mas não a tem... igreja adventista, a gente tem crivos, a gente Sim. tem princípios em que é para acontecer, a gente não permitir determinado tipo de coisa mas que não atenção. condizem com os princípios não, bíblicos. Não é que seja a minha lógica. Rapidinho. Tu está colocando uma situação hipotética. É claro que a gente se preocupa. Mas a gente não deixa entrar. Não é pra gente deixar entrar no louvor. Eu vou só fazer um reparo de fala, que vão depois que conturbar o racional da igreja. Mas, isso assim, não pode. Eu acho que ficou um pouco de mal interpretação no que eu falei. Eu não estou dizendo, Foi por que deu pra exemplo. entender. Talvez tu entendeu pela minha forma de falar de outra forma. Mas assim, eu não quero dizer que tu cantando lá, o irmão recém-convertido vai falar em línguas. Eu não estou falando disso. Não, eu não entendi isso. O que eu estou falando? A música ela foi projetada dentro desse sistema filosófico. E para surtir esse efeito. Para surtir esse efeito. Ok, ponto já decretado. Isso não é uma coisa que compete a minha... Só concluindo. Não é uma coisa que compete a mim ou a te julgar. O próprio modelo diz, nós fizemos assim. Existem estudiosos não adventistas, que eu posso citar dezenas deles, que falam sobre esse sistema de adoração. Não é uma coisa que eu estou falando como adventista, conservador, que acha que não tem que ter essas músicas. Não. Eu estou falando sobre um sistema de adoração que foi construído com um propósito, que as pessoas que os construíram disse que era para ser dessa forma. Então não se trata de julgamento pessoal, se trata do que é o movimento. Mas é isso. Só concluindo. É o que é o movimento. Eu fiz esse movimento para isso, ele foi criado dessa forma. A nossa proposta é enfatizar a emoção. Para nós, as escrituras estão em segundo plano. Para a gente, isso são conceitos firmados por essa filosofia. Sim, Paulo, concordo. mas não, eu vou trazer essa música para cá, mas eu sei que é a Bíblia que importa, mas eu sei que a gente tem que entender a doutrina, mas eu sei que a gente tem que ler Ellen White. Mas o que eu estou falando justamente é o ponto de eu dizer, mas mesmo assim, eu sabendo que todo esse sistema é condenável pela Bíblia, ainda assim, eu ter a ideia de ir lá buscar alguma coisa para mim. Sim. Como é que eu uso esse princípio? Quando Deus chamou o povo de Israel, ele chamou para ser distinto. Distinto não quer dizer que você não vai tocar uma música da Igreja Batista. Distinto não quer dizer que você não vai botar no inário uma música que era secular. Embora uma música erudita, como é a Ode to Joy,
que é a Quinta Sinfonia de Beethoven, não, a Nona, né? A Nona Sinfonia de Beethoven, embora seja erudita, está dentro do nosso inário, não é música cristã, não é música sacra, está dentro do nosso inário. Ou seja, ao ser distintos, diferentes, santos, Deus não nos chama simplesmente para, olha, nada que não seja adventista não pode, porque senão a gente não ia ter música hoje. O que eu estou falando é de eu ir beber de uma fonte que se decreta publicamente com coisas que são diametralmente opostas ao que a gente crê. Embora tu passe por um crivo, tu diga, olha, tem isso. Tem vários pontos nas letras, às vezes, de algumas outras músicas, que a gente vê aquele ponto. Ah, mas eu podia adaptar e tirar essa letra. Cara, mas Deus te chamou para ser distinto, para ser diferenciado, para ser separado. Todas as vezes em que o povo de Israel quebrou a prescrição de Deus em relação à adoração, esse tema é tão importante, porque todas as vezes que o povo de Deus quebrou a prescrição de Deus em relação à adoração, o povo de Deus fracassou. Por exemplo, a gente poderia usar hoje o princípio de dança dentro da igreja. Porque quando atravessaram o mar, Miriam tocou tamborim e dançou. Porque Davi, levando a arca para o templo, tirou as vestes e dançou. Né? Sim, a gente tem até música, lá, né? Então, por que a gente não dança na igreja? Como rei Davi. Se a gente for analisar, nem tudo que está escrito na Bíblia, às vezes, é chancelado claro, por Deus. E a gente não pode tirar de um contexto e colocar em outro. Ele cita homens que têm 2 esposas, mas nem por isso é certo. Então, todas as vezes que o povo quebrou a prescrição, inclusive nessa ocasião de Davi, o que aconteceu? A arca passou em falso, Uzá foi lá, botou a mão e queimou. Uzá estava cheio de boas intenções. Uzá era o cara que não queria deixar a arca cair. Mas Deus disse, não é para tocar. É nesse ponto que eu digo que a gente não está mais equilibrando a transcendência e a imanência de Deus. A gente está enfatizando só na imanência. Olha, Deus está aqui, Ele te ama, Ele te quer. Vem para Ele, abre tua porta, abre tua casa, deixa Ele entrar. Vamos para. Deixa eu só A responder gente também, enfatiza só a imanência e a transcendência de um Deus puro, santo, que prescreveu a forma como tem que ser adorado. A gente esquece. E aí a gente, às vezes, justifica. Ó, não, aqui passou no crivo, a letra tá ok, beleza. Tá, cara, mas todo o sistema onde essa música foi construída, ou A, B ou C, é podre por dentro. Porque se eu for analisar biblicamente e confessionalmente, eles são. Tem 2 filósofos da religião, César e Shaul, que eles dizem que as igrejas que não aceitarem esse método são fadadas ao fracasso. E ele diz o seguinte, segundo a ótica deles, os pentecostais, né, e ele fala aqui como carismatismo, estão oferecendo ao movimento ecumênico a espiritualidade do ecumenismo, a redescoberta universal do espírito para todas as denominações cristãs. Essa nova espiritualidade que supervaloriza a emoção e a experiência em detrimento da elaboração doutrinária é a força de atração do carismatismo, que tem se mostrado capaz de levar as igrejas cristãs a superar a diferença das diferentes confissões. O que nós temos visto hoje é que hoje você pouco consegue diferenciar algumas igrejas. Parece que elas todas se tornaram a mesma coisa. A gente tem visto uma unificação, inclusive a nível de adoração. E a gente não pode esquecer de Daniel 3 e de Apocalipse, em que o contexto do fim vai ser justamente esse, de adoração, de relativismo, de dizer, mas a gente pode, de alguma forma, harmonizar essas coisas. Claro que eu não estou condenando a posição do Bruno, eu não estou dizendo que o Bruno está errado. Eu estou apresentando argumentos em relação ao que eu estudei, né? Ao que outras pessoas muito maiores do que eu, pós-doutorados, estudaram. Sim. E falaram muitas vezes sem ser fazer uma colocação rapidinho, porque assim, baseada no que teu estudo, outras pessoas também, outros autores reconhecidos. Só que assim, os princípios bíblicos e a Ellen White também, espírito de profecia, que também é a base. Ellen White, gente, é uma grande, para quem está assistindo, de repente não faz parte da nossa instituição. Uma escritora, né, da nossa igreja, que a consideramos sim como uma grande profetisa de Deus. Exatamente. Enfim, continue. A gente tem que ter um pouquinho de cuidado, e eu entendo, por isso é que eu falo que é um assunto que a gente acaba colocando um pouquinho de subjetividade. Por quê? Beleza. Voltando a falar para mim, eu posso ler vários autores, autorizar e renomados e mestrado na área e doutorado na área. A minha base principal é a Bíblia, o espírito de profecia da igreja, e eu posso complementar com esses autores. Mas a minha base principal é essa daqui. Eu não estou dizendo que
devemos... Eu condeno também... Condeno não, porque quem sou eu para condenar? Sim. Mas eu critico o worship service, o serviço, porque reconhecidamente, como ele disse, o serviço, a igreja, ela foi desenvolvida com essa intenção. Vamos trazer a juventude, vamos ter muitos membros, como o nosso modelo de culto é esse aqui, que é completamente diferente do modelo de culto adventista. Mas isso não quer dizer que é o parâmetro para eu usar ou deixar de usar determinada música. Porque se a gente fosse pensar nisso, a gente está meio que condenando, entre aspas, o worship. Se for levar moeda por moeda 8,80, temos que fazer isso com outros movimentos dentro do protestantismo. Sim. Porque são declaradamente com princípios não condizentes com a nossa fé adventista. Exemplo. Com a verdade que a gente tem, que é Jesus e o Espírito de profecia, etc. Por quê? Por quê? Nem cabe citar exemplos de denominações, etc. Por que eu estou dizendo isso? Quando a gente generaliza, aí a gente fecha e volta a dizer o quê? Se é 8,80, eu só posso cantar o quê? Adventista. E não é assim. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não condena outros tipos de música. Ela não chega e diz, olha, você tira isso, você tira... Porque se a gente for fechando a roda, a gente vai chegar nesse ponto. Pode adventista, não pode outra, não. O ponto, para mim, é claro. O meu estudo, o meu fundamento principal, não quer dizer que eu considere outras opiniões ou desrespeite a tua opinião, o teu posicionamento. Aí entra o meu gosto. E eu tenho cuidado para não impor o meu gosto dentro da igreja. Casou do meu gosto, ser de acordo com os princípios e tudo tal. Não é o meu gosto que define, não é a minha vontade que define. A gente tem que ter em ideias, novamente, os princípios bíblicos, os parâmetros, Filipenses 4,8, os Salmos, Coríntios, como o pastor citou aqui também, são os escritos de Ellen White, são os pontos que a Associação Geral, que é a organização maior da nossa igreja, determinam, que recomendam, que falam o quê? Que temos que considerar contribuição cultural, sim. Temos que levar em conta que o quê? Os parâmetros que a música dentro da igreja deve seguir. E lembrando, gente, outra coisa... mas tem que, como tu perguntou, tem que ter cuidado porque vai entrando devagarzinho, devagarzinho. A nossa base é a Bíblia. Ellen White fala que nos últimos tempos o louvor em muitas igrejas vão ser semelhantes ao caso da Campal indiana. Muita zoada, gente se jogando no chão como se estivesse passando mal, começando a falar isso, falar aquilo, os instrumentos de super altos que tu não consegue ouvir o que os líderes estão falando. Então, um vai para frente, você pega e na onda do sentimento, da emoção, vai também. E o nosso culto adventista ele não é assim. É por isso que eu estou dizendo, temos que ter o cuidado, óbvio. Nós estamos vivendo numa sociedade pós-moderna, onde o sentimentalismo puro, onde as músicas exaltam as emoções humanas, nesse estilo worship service são assim, não todas, mas muitas são. Vou te dar um exemplo. Tem uma igreja nesse modelo que tem uma música que fala assim, que ela é mais animadinha para envolver o jovem. Sim. E como ele falou, a estrutura é toda montada para isso, só para isso. O culto todo acontece nessa dinâmica. Vamos focar ali a luz bonitinha na bateria. O baterista agora é um show. Perde a essência do que deveria ser igreja, do que deveria ser uma adoração. Não é nem igreja, porque, enfim. Tem uma música que fala assim, eu quero estar na pista de dança de Deus. É bem direto aí, não tem nem... Justamente. Então, assim, é a mesma coisa de eu pegar uma música de outra denominação pentecostal que fale sobre, assim, o Espírito Santo vai isso vai me fazer... Eu quero ser batizado com o Espírito Santo para falar assim, assim, assado. E todas aquelas outras coisas que a gente costuma ouvir muito por aí. Não condizem com a nossa fé. Mas aí, a cantora A ou cantora B, que também é dessa denominação, tem um estilo diferente, lança uma música. Mas é uma música que se encaixa com aquilo que a gente acredita, com os princípios bíblicos. Não tem nada contra a gente pegar. Aí quer dizer que por isso eu vou estar entrando com esse movimento. É isso que eu estou dizendo. Temos que ter cuidado com relação a isso. Eu coloquei... beleza, eu concordo ou não concordo, é uma coisa. Uma coisa. Mas o cuidado é óbvio que a gente tem que ter. Eu coloquei essa questão, inclusive me mandaram mensagem aqui, Giliardi. 128 do Inário. 128 do Inário, eu fui lá aqui. O Rei Vem Vindo. O Rei Vem Vindo. A história do arrebatamento secreto. Exatamente. Na verdade, isso é um erro de interpretação das pessoas, né? Não, diga assim, da margem. Mas margem, assim, é um erro de interpretação das pessoas. Basicamente isso. A primeira aqui... Gente,
pela primeira vez, Tô na hora. o quarto episódio, não é porque a gente já discutiu o que tinha que discutir, é porque os convidados, né, têm seus compromissos, e a gente vai ter que encerrar aqui, ainda tinha um monte de Tem que coisa ter parte aqui. 2, tem que ter Tem parte que ter parte 2. Enfim, só pra gente concluir, aí fala assim, o mercado está vazio, o trabalho terminou, não há tráfego nas ruas, o barulho já cessou, volta de Cristo isso, sem barulho. O ceifeiro lá no campo, os ceifeiros lá no campo já deixaram seu labor. Em suspense está a terra, é a volta do Senhor. Mas isso não dá margem também. A gente canta muito esse hino na nossa igreja para a gente também para uma doutrina que a gente Na não verdade, acredita. se a gente for olhar, quem compôs esse hino também foi Bill Gaither, né? Sim, que é bem diferente. Eu estava lendo aqui o original mesmo aqui. Até Exatamente. A bem versão para o português foi diferente. Mas a intenção do autor na tradução era o quê? Jesus está voltando, todas as atenções estão pra ele. direcionadas para isso. A ideia não é de que as pessoas sumiram e foram arrebatadas. Então, assim, Mas que dá margem para interpretação. como pra várias entender outras isso. coisas. Por exemplo, o céu é aqui, fez muita polêmica Muita zoada na por época conta também. da interpretação, né? Então, assim, a gente tem que entender a questão poética por trás da letra, que não entra na discussão. Então, assim, algumas coisas eu fico me questionando. Por exemplo, o Bruno falou do serviço de adoração desses cultos. Quando o povo de Israel foi inserido ali depois de sair do Egito, Deus fez todo um processo de purificação deles, né? Em tirar o que havia restado de uma cultura ruim neles. Tanto que foi uma geração morrendo para outra geração surgir aprendendo os princípios de Deus. Ele inculca na cabeça da criança, repete para ela dia e noite. Né? Tá lá em Deuteronômio. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Erá, né? Ouve Israel, o teu Deus é o único Senhor. E várias vezes Deus direcionava a Moisés e ao povo o aviso: vocês vão entrar numa terra. Não se misturem com esse povo. Não façam o que eles façam. Não ouçam o que eles ouçam. Não falem o que eles falam. Então, é importante a gente entender a dinâmica da cultura, sim. Todo mundo é influenciado pela cultura. Tá todo mundo com o celular na mão aqui. E o celular faz parte do movimento cultural digital que a gente vive hoje. Né? É impossível a gente se desvencilhar de uma cultura. Agora, há uma diferença entre estar, de alguma forma, relacionado com um determinado contexto cultural que me beneficie, e há algo que eu preciso passar por uma avaliação mais profunda. Né? O celular está na ponta, mas a gente já tem visto os malefícios que o celular causa, né? Que a internet tem causado. Então, quando a gente olha tudo isso, por exemplo, ele citou, eu não acho válido a modalidade de culto, como eles fazem, não sou ninguém para condenar, mas não é uma coisa que eu concordo a minha visão da Bíblia, do Espírito de Profecia. Mas como justificar tirar uma coisa de lá de dentro? Mas eu vou lá e vou pescar uma coisa e vou colocar aqui. Não é crítica, não é uma discordância, mas eu não consigo visualizar desligar os valores que estão embutidos, porque será que essas músicas que foram colocadas lá dentro desse worship service, elas não foram pensadas para fazer alguma coisa? Será que elas só são músicas sacras? Aí é uma interpretação que não colocadas? cabe a gente fazer, porque a gente entra pro assim, eu estou levantando como aquela música foi, a intenção, como o pastor falou aqui. Eu entendo, eu concordo, e assim, só posso considerações finais, porque já tem gente me esperando. Eu ia fazer uma pergunta, eu quero fazer uma pergunta direta aqui, antes da gente fechar aqui, aí vocês fazem as considerações finais. Bate e volta. Mas antes, pode fazer a consideração final. Aí eu faço uma perguntinha, duas perguntas que a gente sempre faz e... Perfeito. Beleza. Considerações finais, Não, vamos só lá. considerações finais. O que o Paulo disse, eu concordo plenamente com esse tipo de preocupação, de opinião também, concordo, respeito numa boa também. Só que o que eu digo, a gente não pode entrar... eu não vou nem dizer radicalismo, porque assim, gente... Nós temos que ter a noção, e como o Paulo está falando, só para deixar claro, o Worship Service, ele é um modelo de culto, que a gente já explicou aqui como é que funciona. A ideia quer dizer que todas as músicas que são cantadas ali foram concebidas por artistas, por cantores gospel, que fazem parte daquele tipo de culto. É uma outra coisa que eu também não posso afirmar.
É outra coisa também que eu não posso afirmar. Então, assim, não tenho como afirmar como aquela música foi concebida. Eu nem afirmei, eu fiz uma pergunta. Não, eu só estou dizendo, eu não tenho como afirmar, nem negar. Eu tenho como o quê? Aí na dúvida eu faço o quê? Avaliar. É como Ellen White fala. Nós temos... Não, mas na dúvida da intenção. O que eu faço? Da O que é intenção, melhor? mas isso Eu a gente deixar não em aberto. pode. Não, mas presta atenção. Na dúvida, eu tenho 999 mil outras músicas. E tenho essa que está aqui em discussão. O meu ponto não é que ser fora da igreja adventista. Sim, sim. Tem uma música lá da igreja metodista, bem bonitinha, não foi feita dentro desse sistema. Ela é outro tipo de música. Ela é uma música... Enfim, não foi feita dentro desse sistema de adoração. Tá lá. Tenho essa opção. Aí aqui do outro lado tem a música que eu gostei, que foi feita dentro do worship service. Uhum. Eu não tenho certeza se ela foi feita... Olha só, tu disse que o culto inteiro foi pensado... Ele inteiro foi pensado para alcançar essas pessoas de uma forma. O nosso culto também é pensado para alcançar as pessoas. Deixa eu só concluir a pergunta. Tá entendendo? Tu disse que o culto inteiro foi projetado usando esses artifícios que tu já conhece, Uhum. que tu sabe que não são bíblicos. E aí, esses artifícios usados nesses cultos não são adoração a Deus, como a Bíblia prescreve. É o como fazer, Paulo. É não, o como fazer. Presta atenção, eu tô concluindo a pergunta. Não, sim. Ele tá lá. Tu sabe que o culto foi projetado de uma forma que não é bíblica. Sim. Ponto. Mas tem uma música lá bonitinha. Eu não sei, não tenho como julgar se foi usada, se foi inspirada ou feita junto nesses objetivos ou não. Sim. Mas eu tenho a música bem aqui metodista que tá completamente oposta, não tem esse movimento, é uma igrejinha lá no interior da Finlândia, não tem nada a ver. Não, eu não estou dizendo sobre não pegar música no adventista. Por que não escolher essa música que eu tenho certeza absoluta que não está envolvida com essa filosofia? Mas não tenho certeza da concepção. Não, mas da filosofia por trás. Sim, sim. Né? É uma igreja que eu vi, é uma igreja que prega a palavra de Deus. Essa parte eu já entendi. Não está Sim. envolvida com a filosofia. Essa aqui, ela está envolvida com a filosofia, porque ela é usada num culto que é projetado de forma antibíblica. Mas eu vou preferir me deixar na dúvida e usá-la. É isso que eu tô te falando. Esse é o ponto. Pra gente encerrar, que eu tô me Não ligando seria já melhor aqui, ó. se abster daquilo que a gente não sabe? Seria melhor você procurar os princípios e dicas e parâmetros que você tem para Mas tu seguir. consegue ver a intenção? Porque assim, ó, quando eu entro nessa questão de que eu vou correr o risco, disso aqui, não é o correr o risco, é isso que eu estou dizendo. A Bíblia é clara, ela não condena bateria. Eu vou correr o risco de usar a bateria. Não é assim. Mas a gente não está falando disso, Bruno. A gente não está falando de é um instrumento. exemplo, é uma associação que eu estou falando. Mas bateria, de outro escopo. escolher uma bateria ou escolher uma música que está dentro do worship. Eles podem muito bem pegar uma música da harpa e cantar no modelo deles. Mas eles aí, por isso, assim... essa música deixa de ser, de acordo com o que se passou pelo crivo bíblico, ela deixa de ser sacra, porque eles usaram essa música para cantar. Eu volto a dizer, o nosso parâmetro é claro, é Bíblia, espírito de profecia. Mas exatamente pela Bíblia a gente vê que o culto não é bíblico. Espírito de profecia para a escolha da música. Eu não estou falando de culto, porque se eu fosse nessa ideia, eu teria que ter a mesma ideia para todas as denominações que não sejam adventistas. Mas a gente faz isso. Então é esse o cuidado que a gente tem que ter. Mas a gente A questão, pessoal, quer escolher uma música, você tem parâmetros suficientes dentro da palavra de Deus. É um assunto até que, por exemplo, que parâmetros são esses? Depois, quem quiser pode procurar o Paulo, os pastores que estavam aqui, o Giliardi, a gente para ajudar. Então, assim, não vamos rodar muito em levantar determinados tipos de situações que não cabem a gente a chegar a suposições. Se eu for nessa linha de pensamento, eu sei que lá o culto é emocional, eu sei. Eu sei que quando não é eu vou culto cantar, emocional. eu sei não se trata de culto emocional, Bruno. Serviço, é um culto que não é bíblico. O serviço é voltado para um sistema não racional. Não bíblico. Porque assim, o que acontece? Ellen White é clara quando ela fala, o culto, ela tem os aspectos musicais e literários e precisa ser, a música tem emoção e tem entendimento. Ela descarta a emoção? Não. Mas por quê? Porque você precisa compreender a verdade naquele momento de adoração. Você precisa compreender a verdade no momento da oração. Você precisa compreender a verdade no momento da pregação.
E quando ela fala isso, ela não está dizendo que a música na Adventista, tem gente que fala, a música da Adventista às vezes pode ser meio chata, porque eles só pensam que tem que ser racional. A ênfase não é não ser adventista, é ser de um culto que não é bíblico. É esse o meu ponto. Mas a questão, o crivo não é esse. O crivo não é esse? Não é a Bíblia? Não. Eu não estou dizendo tu tá falando isso, que é a Bíblia. Paulo, não tô dizendo mas olha o que tu tá dizendo, olha Paulo. Só, deixa eu não, só concluir pra concluir. Não, rapidinho, tu diz assim, olha, pro culto eu não uso a Bíblia, mas pra música eu uso a Bíblia. Não tem como eu fazer isso. Precisa fechar. Tu sabe por que o culto? Eu não estou pegando o modelo de culto. Mas se rapidinho. Eu não estou pegando o modelo de culto do worship service. Não estou pegando. Tá pegando a música que eles usam pra fazer o culto. Eu não estou pegando o modelo de culto da Pentecostal A. Eu não estou pegando o modelo de culto da Pentecostal B. Nós temos parâmetros o suficiente para a nossa liturgia enquanto culto, como a adoração deve acontecer dentro da igreja. Esquece isso, porque nós não estamos pegando o modelo de culto. Mas você está pegando um artifício do culto. Eu estou falando de música. Mas o que te garante? O que te garante que, por exemplo, uma música na hora que o Giliard é um cantor worship, ele está fazendo aqui. O worship que eu falo enquanto estilo, não enquanto culto. São coisas diferentes. Estilo de adoração, culto, estilo que é usado no culto. Estilo musical. Que é usado no culto. O que te garante que a concepção daquela música foi com um pensamento que não condiz? A gente não entra nessa questão. Não é um pensamento que não então, condiz, assim, ó, Bruno. Galera, é simplesmente ela ser usada no culto. Ela ser usada no culto que não é bíblico. Então, se fosse nessa linha de 880, é isso que eu tô te dizendo, temos que ter cuidado. A gente tem parâmetros o suficiente para se basear. Sim. Se eu for pensar como tu tá pensando, eu não canto mais as músicas que são utilizadas em outras denominações. Eu canto porque o culto lá é bíblico. O culto lá é bíblico, Bruno. Não. É sim. Não, o culto lá é pensado para te fazer... Você já foi num culto Já. Recentemente eu fui num culto de uma outra denominação. Qual denominação? Onde todo o momento de louvor é um vai e volta do louvor. Mais ou menos como eu te falei. Você não consegue se concentrar na adoração. Porque o instrumental domina tudo. Pesado. Então o seu coração fica aqui, ó. Tu. Aí tá cantando, você não escuta. Você não ouve, você não consegue participar, então seu pensamento não é levado em adoração a Deus, as coisas do alto. Ela pode estar falando, pode ser uma música que passou nos crivos lá bonitinho, tá com todo o conceito bíblico, mas o jeito que foi executado não me faz passar. É o estilo de culto deles. É completamente diferente do nosso. A gente não pode afirmar que o nosso estilo de culto é igual a essas outras denominações, porque não são. Pois é, mas rapidinho, não são. Então, por isso, eu não posso pegar nenhum tipo de música deles. Se fosse o mesmo caso, a Associação para o Worship, sabe o que eu estou percebendo? A gente está com uma preocupação muito grande e essa preocupação é geral. Tem muita gente que fala assim, eu não gosto do worship porque ele é puramente para emoção. Emocional. Repetitivo. Só que nós temos que ter o cuidado quando a gente fala puramente emocional. O culto na adoração não é só razão. Mas Paulo não disse que é um culto racional? Se fosse só razão... Paulo disse um culto racional. Ele não disse um culto racional, metade emotivo. Não, mas aí Ellen White fala que a emoção ela precisa estar presente. Sim. Que faz parte do culto de adoração. A emoção está presente só em que outra ela circunstância. Não, no louvor. O livro dela sobre louvor, sim, se a gente for ler... circunstância que você adora música, Deus, influência na vida dentro do cristão, do contexto de adoração a gente vai ver bíblica. vários pontos onde Ellen White fala que a emoção ela caminha junto no momento do louvor, da adoração, junto com a razão. Mas, porém, todavia, você precisa, não pode se deixar levar só pela emoção, porque não é o objetivo da adoração e da música dentro da Adventista. Por quê? Porque você tem que saber, entender, compreender o que você está cantando, o que você está aceitando no seu batismo, o que você... Então, não dá pra gente... É muito claro, não é questão de dizer assim, porque está nesse estilo eu não vou pegar. Foi a mesma preocupação, as mesmas discussões que a gente teve. Ah, entrou estilo A na igreja, estilo B na igreja recentemente. Não dá porque é gritaria, não dá porque é muito melisma, não dá porque é emoção. Mas a gente está voltando naquele argumento que eu usei. O jeito... Não, só para encerrar, porque já eu tenho outro compromisso. A discussão. Nós não estamos pegando modelos de culto. Nós estamos com base na Bíblia e nos parâmetros que nós temos disponíveis para selecionar. Agora, lembrando, galera, se a sua igreja
é uma igreja mais tradicional. Eu não estou dizendo isso, que agora é uma onda que todo mundo vai ter que aderir tem que e tá cantar e pregar e não sei o quê. Não. Você tem os princípios da Bíblia, os princípios da igreja adventista também, as doutrinas, etc., os costumes. E assim, se você está em dúvida, busque essas fontes. Outra coisa, se a sua igreja é tradicional, está numa comunidade, numa cidade onde é um pouquinho mais tradicional, a igreja não permite que se cante, ou que se use isso, ou que se cante A, cantor B. Isso é uma recomendação da sua igreja. E, está errado, eu vou condenar? Não. Se foi decidido em comissão da igreja que é o melhor para aquela comunidade, a comissão conversou, os irmãos têm uma característica tal, tem um fundamento bíblico, claro, igual ao nosso, mas eles têm um costume cultural um pouquinho diferente. Aqui no Brasil a gente tem costumes culturais diversos. Nordeste não é mesmo modelo que Sudeste. A gente sabe disso. Princípio mesmo, não se discute. Os costumes, os modelos, inclusive a Associação Geral, os votos da Associação Geral falam sobre isso. A adoração ela pode divergir de acordo com o lugar em que ela está sendo feita. Então, assim... Mas divergir em que aspecto, Bruno? A gente tem que ser fiel ao que o texto diz. Claro, não, podem vamos lá. divergir. A gente tem que divergir em relação à base cultural do local. É o que eu estou dizendo. Não quer dizer um sistema de culto completamente pervertido que não é bíblico. E que nós não Eu vou estamos dar- adotando, eu sabe? vou dar o espaço- Considerações finais, rapidinho. Isso, Galera, que eu eu vou ter que preciso dar pra sair, ele aí fazer- o fechar Paulo pra pode gente. continuar depois. Obrigado mesmo pela oportunidade. Eu tenho que ir, porque a gente vai ter ação social e eu tenho que estar lá. Pronto, Todo mundo ligando. rapidinho. Só me responde um negócio aqui rapidinho. Vocês não precisam justificar. Vocês vão dizer sim, concordo ou não. Música de crente, música adventista ou gospel, não obrigatoriamente precisa ter o nome ou a palavra Deus, Cristo, Jesus? Literalmente, Ah. não precisa. Pronto, só isso. Paulo? Tem livro na Bíblia que não tem o nome de Deus, está na Exatamente. Bíblia. Pronto. Beleza. Só para plantar sementinha. Giliardi, obrigado pela participação. Eu tenho realmente que ir. Beleza, a gente vai encerrar, né? Vocês viram que é só os pastores sair aqui que o povo... E o negócio pega, o pessoal... pega o povo. E tinha mais coisa para falar. Paulo, com certeza tinha mais coisa para falar. Bruno também, a gente quer agradecer de coração a você que esteve conosco, ok? Obrigado pelo carinho da audiência. pela Valeu, obrigado participação. pelo convite. Obrigado, Paulo, mesmo pela disponibilidade do tempo, né? Muito importante sua presença aqui. A gente espera contar mais vezes. Tá bom? Pode chamar sempre, a gente está à Pronto. disposição. Bruno, obrigado também por sua Não, participação também. aqui. De verdade, acrescentou demais. E nossa gratidão aos pastores, mais uma vez, que tiveram que se ausentar. E até um próximo Até o próximo. Até mais, galera. podcast. Podcast, pé na porta. Aqui, meu amigo, a dúvida bateu, a gente encara os fatos e discute. E quem sabe, em outra ocasião, a gente continua esse tema aqui, que eu acho que Tem que faltou continuar, um monte de hein? pauta aqui. Ficou, tem que ter parte 2, parte 3. Aí... Até logo, galera. Obrigado, até valeu, mais. valeu, valeu, Obrigadão. valeu.